como eu disse, assim, a inteligência emocional por si só, ela não evita erros, tá? O que ela faz com que a pessoa faça é que ela, ao invés do cérebro, porque a gente fala, né? Passa pelo reptiliano, passa pelo límbico e vai para o racional. Se a emoção toma conta, a informação não chega até a razão. Então você toma decisões emocionais. Se você está na emoção, você não está na razão, ou seja, você está irracional. Então a inteligência emocional, ela vem muito, e é um processo que as pessoas falaram, é meio clichê falar de inteligência emocional, mas não é, porque a inteligência emocional vai te dar ferramentas para entender os seus gatilhos emocionais, como agir dentro desses gatilhos emocionais, para que você possa se preparar antes da sua ação, que tem que ser racional, e não da sua reação emocional, né? Por exemplo, eu sou um cara colérico, né, dentro dos temperamentos, então, no meu passado, eu tomava decisões impulsivas, sempre fui de cuidar de pessoas, por isso que eu faço o que eu faço até hoje. Quando eu conheci a inteligência emocional a fundo, né, que é o autoconhecimento, a gestão do seu, quem é você, né, das suas emoções, depois olhar para o outro e ajudar o outro na gestão da emoção do outro, me fez rever vários conceitos que hoje... às vezes eu não conto até 10, não. Às vezes eu conto até 1 milhão, saio da cena, preciso me recompor a nível emocional, porque todos nós... Se você tem um gestor que não tem processo emocional, corre dele porque ele é um psicopata. Todos nós, todos, sem exceção, né? A não ser que tenhamos aí uma doença psicológica, sim, um bloqueio psicológico, tratamos com emoções. Então a gente precisa blindar essas emoções, né? E o melhor caminho é fazer primeiro uma análise dos seus gatilhos emocionais. O que te deixa estressado dentro do seu trabalho, o que te deixa estressado no trânsito, quais são os seus gatilhos do medo, quais são os seus gatilhos da preocupação, né? Como você pode voltar para o teu processo de racionalidade. Esse é o grande segredo do sucesso, né? E aí, amigos da construção, estamos aqui em mais um episódio do Metro Talks. Hoje eu tive o prazer de trazer um amigo, Gustavo Andrade, ele que é head da Vendedor Extreme, é mentor, é coaching, né, professor, e ele veio aqui falar um pouco para nós de comportamento humano, falar um pouco de comunicação, liderança. Vou cumprimentar meu amigo aqui. Gustavo, um prazer ter você aqui com a gente, viu? Prazer todo meu, Renato. Já estavam com saudade, já, né? De ver os amigos, né? Com certeza. Então, a gente mora um pouco longe, né? A gente mora praticamente no mesmo condomínio, mas a gente só vem se encontrar em São Paulo, né, Gustavo? É isso aí. Que bom, né? Que bom que estamos tendo a oportunidade de nos vermos, né? Mas é interessante, Renatão. Obrigado pelo convite, agradeço imensamente aí o convite, né? O carinho, a acolhida de sempre. Obrigado mesmo. Bora lá, vamos nos divertir agora. Muito bom, muito bom. Ô, Gustavo, a gente sabe que sua rotina entre mentorias é bastante puxada, você tem uma agenda bem concentrada, né? Tanto é que para você estar aqui hoje, para a gente é uma honra, porque a gente sabe que realmente você teve que destinar uma parte do seu tempo para dar atenção para nós, né? E o que não pode faltar no seu dia a dia para manter foco e a energia lá em cima, né? Manter o clima... porque você precisa treinar pessoas, você precisa incentivar, né? Motivar, né? Como que é esse dia a dia? Como é que inicia aí o seu dia? Renato, você sabe que é um negócio extraordinário esse levantamento do que é energia e do como a gente trabalha, né? Depois dos 18 anos, a gente tem que usar o cérebro da melhor forma, né? Então, eu tenho um ritual diário. Então, eu levanto cedo, faço as minhas orações. Depois eu tiro um momento para meditação mesmo, esvaziar o cérebro da melhor forma, né? Aí as pessoas falam, como é que você fica sem pensar em nada? Não, na verdade você direciona o seu pensamento, né? E depois eu faço toda já a minha estruturação, na verdade um reforço positivo do que vai ser o meu dia. Então eu começo já dentro daquilo que já estava desenhado, entendendo que a gente pode ter ali condições situacionais que nós não esperávamos e vai acontecer. E entre um processo e outro, por exemplo, eu vou sair daqui, volto para Campinas, tenho uma reunião na parte da tarde. Então, ao longo deste percurso, eu já vou mentalizando como vai ser a minha reunião, os desafios que possam ter, que possam gerar. Então, ao contrário do que eu fazia antigamente, que era colocar muita energia em poucas coisas, hoje eu vou dosando as minhas energias em cada processo que eu trabalho. E é interessante, né? Porque chega no fim do dia, o pessoal fala, cara, você ainda está
com pique, tá pilhado, como é que você consegue, né? Cabelinho branco, barbinha branca. E eu brinco, é porque eu não uso todo o meu processo de uma única vez. Eu vou dosando conforme a necessidade. É como um celular, né? Se você abrir vários aplicativos, no meio do dia você não tem mais bateria. Se você for dosando com os aplicativos que realmente são importantes, o teu processo é muito mais funcional, né? Então você consegue ter energia para o dia todo. É mais ou menos assim que funciona o processo, né? Muito bom, legal. E aí o pessoal, né, da construção deve estar falando, poxa, o que o Gustavo pode contribuir para a gente da construção civil, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a gente acha que treinamento é só para pessoas que estão interessadas em fazer negócios, né? Estão querendo gerir empresas. E na construção a gente sabe que um canteiro de obra é uma grande empresa, né? Onde você tem que estar toda hora lidando com pessoas, né? Trabalhando comportamentos, né? Muitas vezes você tem que ter um pouco mais de tranquilidade para tratar alguns assuntos, porque às vezes outras pessoas estão um pouco mais aceleradas, enfim. Gustavo, você também, que é um cara que já conhece de obra também, já fez alguns trabalhos, né, com líderes. O que você pode dizer para a gente em relação... O que você faz hoje pode trazer de benefício, por exemplo, para um gestor dentro da construção civil, para um departamento de compras, para uma construtora no geral? Primeiro que quando falamos de canteiro de obras, Renato, temos que entender que lidamos com pessoas que vivem em situações desafiadoras, né? Vamos lá. Conheço até uma parte do time Metroform, né? Porque agora Metroform cresceu, tem pessoas novas que eu ainda não conheço. Tenho outros clientes também que trabalham com esse processo. E o que acontece? Querendo ou não, quando a gente fala da mão de obra mesmo, do operacional, o cara que vai lá para o canteiro de obras, que vai fazer o milagre acontecer, muitas dessas pessoas, elas vivem numa condição de estresse diária muito grande, pelo trabalho e pelo próprio local que elas moram, a situação de vida que elas possuem e tudo mais. Quando a gente faz esse processo de uma liderança estratégica, nós trabalhamos o quê? Comportamento e o alinhamento estratégico. Então, a ideia deste processo, como o Renato bem disse, não é trazer um conceito de liderança em alto nível estratégico. Não. Né? Quando a gente fala de canteiro de obras, por exemplo, você pega lá a pessoa que está executando, a pessoa que está coordenando, as pessoas que estão, os terceiros que estão instruindo este processo, né? Então, nós temos que ter uma gestão emocional dessas pessoas, nós temos que ter uma gestão estratégica dessas pessoas. E eu sempre falo, em todos os lugares, Renato, prestem atenção nos detalhes, né? Então, como gestor, como mentor, eu sempre digo para as pessoas, observem os detalhes. Quais são os detalhes daquele profissional? Quais são os detalhes daquela equipe? No caso de vocês, né? Quais são os detalhes daquele cliente? Como que a gente consegue antever os estresses? Porque muitas vezes a gente vai para o canteiro assim, seja o que Deus quiser, faz o sinal da cruz e bora lá. E não é assim que funciona, né? Então, dependendo do time que você manda para aquela demanda específica, você já tem que entender os níveis de estresse que pode ter do time frente à obra. Então, quando a gente fala de comportamento humano, de gestão e liderança, de gestão estratégica, otimização do tempo, pré-ponto de estresse, né, que a gente já avalia que em determinado local pode ter estresse, a gente já trabalha tudo isso dentro de um contexto que traz um baita de um resultado, né? Então, eu vejo que muito do treinamento, das mentorias, e treinem os seus líderes, né? Treinem as pessoas que estão à frente de outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas são as que vão colocar o processo no nível emocional, que as pessoas tomem decisões assertivas. Me fizeram uma pergunta um dia, né? Mas a inteligência emocional bloqueia os erros? Não, ela minimiza. Não tem como bloquear, né? Mas ela minimiza. Porque a partir do momento que eu tenho este entendimento, ao invés de tomar as ações impulsivas, eu entendo que eu estou saindo fora do meu processo emocional, volto para a minha visão estratégica e tomo decisões racionais e não emocionais. Então, a ideia dentro desse processo de canteiro é justamente treinar as pessoas para que elas possam ver os detalhes, né? Legal. Você sabe que eu acabei me tornando assim, um interessado na PNL, né? Eu venho estudando bastante comportamento humano, programação neurolinguística, não só para trabalhar pessoas, mas trabalhar a gente internamente, né? Porque
muito do que a gente faz está mais ligado ao seu inconsciente do que ao seu consciente, né? Por isso que, às vezes, alguns gatilhos que a gente fala que provoca uma ira, um nervosismo na pessoa, às vezes ele acha que, esse aí é o meu jeito. Não é o seu jeito, né? É que você tem uma programação no seu subconsciente que que aquele gatilho acaba mudando o seu estado emocional, né? Sim. E você fez um trabalho para nós lá na Metroform, né? Com a liderança, com o pessoal da área de vendas também, justamente para a gente começar a ter um pouco mais de atenção, né? Porque a gente faz muita coisa no automático, né? O ser humano é assim, né? O inconsciente, ele aprende e ele repete aquilo quantas vezes, né? Exemplo, você levanta de manhã, vou escovar os dentes. Se você parar para pensar, você vai fazer todos os dias da mesma forma. Você não vai escovar os dentes de um dia com a mão direita, outro dia com a mão esquerda, né? Então, isso são repetições, né? Uhum. E foi muito importante porque, assim, o que o pessoal acha que vendas é só o cara ter uma boa lábia, é só conversar, e na verdade não. Hoje, uma empresa séria, ele treina os vendedores, né? Ele treina o pessoal comercial justamente para saber ouvir e para dar uma solução, né? Nós, lá na Metroform, a gente dá a melhor solução. Se eu não tenho a solução, eu falo, essa solução eu não tenho, e se eu puder indicar, eu indico uma outra empresa do mercado que tem condições de fazê-la, né? Como que é esse processo? Queria que você já treinou várias equipes. Como é que você trabalha esse processo na cabeça do vendedor? Por quê? Porque a gente fala vendedor, mas hoje um vendedor na verdade, é um consultor, é um cara que tem que estudar muito, tem que entender muito do produto dele. No nosso caso, os vendedores todos são engenheiros, então ele tem que saber de projeto, tem que saber de obra. Como é que você... E cada vendedor é uma pessoa. Como é que você trabalha isso, Gustavo? Vamos lá. Primeiro, é legal, né? Tem um livro que chama Hábitos Atômicos, se eu não me engano, que ele fala muito do processo do hábito. O que é o hábito, né? É o modo que o cérebro cria para economizar energia. Então, ele cria um modus operandi, um padrão, para você seguir todo dia e não ter que se preocupar em pensar. Falando de uma forma bem simplista, né? Porque se você não pensa, você não gasta energia. Legal? Qual é o cuidado que temos que ter? Que a gente entra nesse looping do hábito e se esquece de olhar para fora da caixa, para outros processos de forma diferente e se tornar até mais produtivo. Vindo para esse processo de vendas, eu falo que o vendedor Metroform tem um grande desafio, né? Porque a Metroform ela só não gera soluções, como ela cria novas soluções o tempo todo, né? Esse é o grande diferencial da Metroform, né? Criar processos novos, condições novas e tudo novo o tempo todo. E como que a gente faz isso com pessoas técnicas, né? Via de regra, como você bem disse, a maioria são engenheiros. Não todos, mas na sua maioria, eles são mais técnicos. Por quê? Pela própria escolha da profissão, né? Eu tenho que estudar mais cálculo, eu tenho que ser mais racional, eu tenho que olhar detalhes de uma estruturação de começo, meio e fim, né? Que as pessoas que trabalham mais este perfil de comportamento, elas agem mais dessa forma. Qual que é o grande segredo do vendedor, né, Renato? Somos vendedores, acho que desde sempre, né? Sim. Qual que é o grande segredo do vendedor? Não é, e aí é o grande cuidado que você, que é técnico, tem que ter. Não trabalhar o teu cliente levando o assunto técnico. Porque o teu cliente, muitas vezes, ele não quer saber quantas toneladas, se tem toneladas, se não tem tonelada. Ele quer saber assim, amigão, esse gancho aqui, falando de uma forma simplista, aguenta quantas pessoas? 10 gordinhos, ou 5 magrinhos, ou 10 não sei o quê. É mais ou menos isso. Então, o cliente, o que ele espera de nós? Soluções, ponto. Ele quer que você entenda a dor que ele tem e, entendendo esta dor, você crie soluções. Simples assim. Tanto que quantas pessoas você conhece que senta e vai ler a bula do remédio antes de tomar o remédio? Não, a pessoa vai no médico, o médico fala, 3 gotas disso, tantas vezes por dia, está tudo bem. E raras vezes as pessoas pegam e falam, deixa eu ver se o médico falou certo mesmo, se eu posso tomar isso, né? Não vê, ela confia na estratégia daquele profissional. Então, os vendedores mais técnicos, né, falando de PNL, qual que é o grande segredo da PNL? É entender os modelos da outra pessoa, do seu interlocutor, os metas-modelos, os canais de comunicação, se ela é visual, se ela é sinestésica, se ela é auditiva, e através disso entender o que aquela pessoa, o que aquele cérebro está tentando falar para você e gerar uma conexão em cima disso. Então, assim, você que é muito técnico, cuidado para não entrar
no hábito de usar uma linguagem técnica, que é o que te interessa. Mas é o que interessa para o outro? Não, para o outro interessa é a solução da dor que ele tem. Né? Então, assim, ele tem uma dor, você é o especialista que vai, como médico, tratar essa dor. Então, você não precisa explicar nome científico, da onde saiu a dor e não sei o quê. Não, tem uma dor, vamos lá. Causa, resultados dentro do processo do efeito. Acabou, simples assim. Né? Então, a dica que eu dou para essa turma mais técnica é começar a olhar as pessoas de uma forma mais lado direito do cérebro, ou seja, humanizada e não tão racional, para não ficar fazendo essas apresentações técnicas que tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa está falando? Né? E a gente começa a ficar até meio desesperado. Eu acho mais por esse lado. Eu até costumo falar, né? A gente está fazendo até um trabalho lá na empresa com inteligência artificial, né? Então, tem várias situações internas lá que a gente vai conseguir aplicar a inteligência artificial para poder multiplicar o atendimento, né, no geral, melhorar a comunicação. Então, a gente está se modernizando, né? Mas eu falo que nada vai substituir o ser humano porque as pessoas, elas querem esse relacionamento, né, eles querem entender que a outra pessoa também esteja ali sentindo e atendendo o que ela precisa, né? Então, acho que a gente não vai... Essa interação... para as pessoas sempre vai ser importante, né? Então, eu acho que é o que você falou, né? A pessoa tem que cada vez mais saber se comunicar, saber com quem que ele está tratando, cada pessoa absorve de uma forma, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Sabe o que é legal, Renato? Desculpa te cortar. Que é legal que hoje no mundo, no nível tecnológico que a gente vive, as pessoas estão voltando ao relacionamento. Né? É engraçado isso, né? Porque as pessoas falam, não, a hora que modernizar, a própria máquina vai fazer tudo. Aí agora nós temos a inteligência artificial, por exemplo, em times de SDR, que estão fazendo essa pré-conexão com o cliente, e é muito importante, e depois nós vamos fazer o relacionamento, e aí só a IA não consegue resolver isso nesse momento. E as pessoas entenderam que, tá, eu tenho conhecimento, legal, mas antes de eu falar do meu conhecimento, eu tenho que me conectar. Né? Estamos aqui hoje fazendo esse podcast, por quê? Porque nos conectamos. Né? Então, este é o grande segredo do sucesso. Você ter uma ferramenta que vá mostrar o teu nome para o mundo, ótimo. Vá trazer estas pessoas até você, ótimo. Mas vai chegar num determinado ponto que essa pessoa fala assim, agora eu quero falar com o Renato, eu quero falar com o João, eu quero falar com o Zezinho, eu quero falar com qualquer pessoa, mas eu quero falar com pessoas. Você tem celular. Já precisou ligar em operadora? Nossa Senhora. Como é que funciona o pré-processo? Digite número tal, digite número tal, digite número tal. Os ansiosos nunca escutam digite 9 e já fale diretamente com o atendente, né? Ele fica lá mandando várias teclas. Mas ao final, o que nós queremos? Via de regra, falar com alguém. E alguém que resolva. Humanizar, né? Simples assim. É engraçado, é comportamento, né? Eu já vi bares, restaurantes aqui em São Paulo, que o pessoal recolhe o celular para a pessoa que está indo lá, justamente para ela ter um momento de maior conexão, né? E é engraçado que eu fui para a França e eu fui num restaurante lá e eu percebi que o pessoal de lá, eles não usam o telefone celular durante as refeições. Né? E eu estava conversando, né, com um garçom, um cara até bastante esclarecido, e ele fala o seguinte, na França, e por que eu abordei ele, né? Porque eu achei que, eu pedi um prato, pedimos 4 pratos. Cara, veio assim muito rápido. E, muito bem feito. E aí, achei esquisito, porque aqui no Brasil você pede um prato daqui 40 minutos, né? E aí a gente tem essa mania, porque às vezes você vai tomar um drink, alguma coisa, esperar para vir a sua refeição, né? E lá, cara, é muito rápido. É muito rápido. E aí eu tive curiosidade, porque quando eu vou para fora eu gosto de olhar a cultura, quero entender um pouco as coisas. E aí, acabou que esse garçom era brasileiro também, mas o cara já está 18 anos na França e tal, então, né, já aderiu ao comportamento deles. E o legal é que ele fala que lá na França você
ir para um restaurante é um evento, tipo assim, porque eles não vão direto. Então, quando eles vão, é uma coisa assim, meio que... como é que eu posso falar? Muito particular mesmo. Então, eles atendem rápido e fazem tudo de forma bem solista para tornar aquele momento muito especial. E aí eu falei, lá no Brasil o pessoal usa celular e tal. E falei, então, aqui não. Por quê? Porque esse momento aqui, quando o cara vem para um lugar desse aqui, é porque ele quer conexão com a pessoa. E aí eu tenho que fazer tudo perfeito, porque quando ele sair daqui, ele vai ter uma memória afetiva do lugar. Então, você vê que é muito interessante, né? Às vezes eu falo assim que às vezes tem regiões que o cara está um pouco mais à frente da gente, porque é o que você está falando. Enquanto a gente está indo só em direção à tecnologia, tem outras culturas que o cara também dá muita atenção para a área humana, né? E isso é uma das coisas que me levou bastante a procurar, a estudar um pouco sobre comportamento, sobre pessoas, porque eu acredito que isso vai ser o grande, vamos dizer assim, o grande conhecimento do futuro, entendeu? Saber tratar, lidar com pessoas, né? Como que você vê esse ponto de vista, assim, de que, igual você falou, a gente está indo para o lado tecnológico e, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que já existe um viés de... Eu não vou falar que a gente está voltando para trás, mas é que a gente está dando, às vezes, mais atenção para a área da inter-relação humana, que é uma coisa que parecia que ia se perder. Há 10 anos atrás, parecia, daqui 10 anos ninguém conversa com ninguém, né? Teve até filme que a interação entre as pessoas era através de um computador, né? Tem dois assuntos extraordinários nisso que você comentou, Renato. Primeiro, que no Brasil, como o alimento é muito, entre aspas, barato, comer fora, entre aspas, é barato, então a gente vai para comer. Né? Na Europa é interessante, porque eles saem para ter uma experiência diferente. Né? Tanto que, sejamos sinceros, você vai num restaurante num padrão diferenciado, aqui em São Paulo, né? Você não vem para literalmente encher a barriga. Não, você vem para uma experiência. E custa o valor de uma experiência, né? Nós fomos estive em Campos do Jordão na semana retrasada e nós fomos comer lá uma massa que derrete o queijo. Tal, já vi. Muito legal. Com parmesão, e tal, e põe a massa lá. Aí minha esposa falou, nossa, mas que espaguete caro. Eu falei, não, calma, você vai ver a experiência por trás do espaguete. E é interessante porque quando a gente fala dessa conexão, voltamos a falar de experiência. O que acontece? Falar com as pessoas no passado, ainda mais em cidades menores, era o normal. Senta aí, vamos bater um papo, vamos tomar um café, era coisa simples. Então nós não dávamos valor. Tudo que é em excesso ou que é muito fácil, ele não vem com valor agregado. E aí que a gente diz a questão, Renato, com o viés da tecnologia, as pessoas estão falando de uma forma tão fácil por isso aqui, né? E eu não sou contra a tecnologia, não. Sou apaixonado, tanto que eu estou estudando inteligência artificial e tudo mais. Mas aí a relação olho no olho começou a ficar escassa. Então, sentar com pessoas para tomar um café hoje é uma experiência. Abrimos aqui o podcast falando, né, que somos praticamente vizinhos e a gente não se vê. Por quê? Devido à correria, né? O Renato está para um lugar, o Gustavo está para o outro. Então, hoje, ter boas experiências faz toda a diferença. Então, assim, seja uma pessoa não interesseira, mas interessante. Os interesseiros, eles falam por qualquer caminho. Ser interessante é, assim, andar X quilômetros, pegar X de trânsito para poder ter poucos bons momentos com pessoas que você sabe que vão agregar valor à tua vida. Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. Se você que está aí assistindo esse podcast e entender que se você prestar atenção nos detalhes e se conectar com boas pessoas, é uma coisa que a gente escuta há muito tempo, né? Antigamente falava, não, a mesa que você toma o seu café é a mesa que vai te levar ou para o sucesso ou para o fracasso. Você é a média das 5 pessoas com você mais convive. A gente falava, nossa, que clichê, todo mundo fala isso. Tem uma frase bíblica, né? Digas com quem andas, que eu te direi quem és, né? Por trás dessa metáfora, nossa, tem um segredo do sucesso. Exatamente. E aí, o que é interessante, né? Que quando a gente começa a avaliar esse processo, você começa a entender os detalhes até de uma boa conexão.
E isso faz a diferença, tanto no canteiro de obras, quanto numa negociação diferenciada, com os amigos, né? Sentar com bons amigos hoje e ter ali uma experiência, um momento. Por exemplo, você falou sobre colocar o celular no cesto. Na minha casa, se quer jantar na minha casa, será muito bem-vindo, com o celular no cesto. Porque chegou um ponto que até os amigos chegavam lá, tiravam foto da comida, foto da mesa. Eu falei, gente, vamos bater um papo? Vamos viver um pouquinho, né? Então, a gente leva isso muito a sério também lá em casa, né? Legal. Ô, Gustavo, você que, cara, é um treinador de líderes, né? Eu sei que já treinou vários líderes, é o que a gente conversou offline aqui, né? O estudo, ele é constante, né? Não dá para falar, eu já aprendi tudo. Cara, cada hora parece uma coisa diferente e tal. Com a sua experiência, o que você acha que torna um líder mais do que um gestor de tarefas? Vamos lá. O gestor de tarefas é o cara que sabe distribuir de forma efetiva as tarefas. Beleza? O que é o líder? É o cara que sabe trabalhar a mente de forma funcional. A gente precisa entender, né, Renato, que quando nós estamos num papel de liderança, liderar pessoas é conduzir as pessoas de uma forma efetiva, não é intuitiva, né? Então, eu tenho um trato com o meu liderado de forma consciente, racional e estruturada. Então, o líder, diferente do gestor de tarefas, ele mostra para as pessoas o que fazer, como fazer e o porquê fazer aquilo, o porquê, o sentido da tarefa. E aí ele cria liderados que são pessoas que vão ajudá-lo durante o processo como um todo, né? Então, assim, desculpa o termo chulo, mas eu não sou apenas um pau mandado. Não, eu sou parte integrante de um processo que, se eu não fizer a minha parte bem feita, o processo no final não vai sair bem feito. Por exemplo, vamos pegar a Metroform como exemplo, se você me permitir. Sim. O seu João lá, vamos falar seu João para não falar o nome de ninguém. Seu João lá da solda. Se a gente olhar friamente falando, né, com tanto trabalho que tem, com tantos processos que tem, tantas correrias que tem, a Metroform tem muitas coisas lá dentro que acontecem ao mesmo tempo. O João da solda, quem é o João da solda? A nível da hierarquia, da responsabilidade e da segurança, que é o que a Metroform trabalha. É o cara que está no topo. É o cara que está no topo. Se o cara não faz uma solda bem feita, o que pode acontecer? Um acidente, né? O equipamento pode saturar ali na hora do uso e vir a colapso, né? E aí é que está o X da questão. E muitas vezes o João da solda, ele não se vê com a devida importância. Né? Esses dias dando uma mentoria para um grupo de caminhoneiros de uma transportadora, e o cara falou assim, seu Gustavo, para o senhor falar é fácil, o senhor aí, treinador, professor, eu só sou um caminhoneiro. Aí eu dei um sorriso para ele e falei para ele, vamos lá. Não desmerecendo a minha profissão, claro que não. Mas se todos os treinadores e professores do mundo parassem hoje, por um ano, tudo bem, teria uma deficiência de aprendizagem por um ano. Beleza? Sim. Se os caminhoneiros pararem por uma semana, os caminhoneiros do mundo todo, o que acontece com o mundo? Nossa, vai virar um caos, né? Entra em colapso. E aí logística total, né? E aí eu falei para ele, não desmerecendo a minha profissão, mas friamente falando, para o mundo, qual a profissão é mais importante a curto prazo? A tua ou a minha? Ele falou, nossa, seu Gustavo, eu nunca pensei nisso. Então eu tenho que cuidar dessas pessoas. Eu tenho que cuidar de uma forma a trazer essas pessoas comigo, né? E aí, essa é a diferença do líder. Que o líder, ele olha para o seu liderado e inspira esta pessoa a ser melhor, inspira essa pessoa a estudar. E quando eu falo estudar, não, vamos estudar metafísica. Não tem necessidade. Mas estudar a melhor solda, o melhor equipamento, o que se ele fizer de tal forma pode prejudicar ali, vou falar de uma forma simplista, a liga da solda e tudo mais, né? Como essa pessoa recebe o processo e como ela passa o processo. Eu tenho um cliente que ele produz estufas e falavam sobre isso, né? Então, assim, como que a gente alinha uma demanda estruturada de produção, né? Então, eu estou recebendo a bola redonda para eu poder passar redonda? Tá, eu estou recebendo quadrada, eu tenho que deixar ela redonda para passar redonda, porque eu não posso continuar o vício do processo quadrado. Com certeza. Então, o líder, ele faz isso. Ele olha os detalhes, ele cuida das pessoas, ele inspira as pessoas a serem melhores. Mas a inspiração vem junto com a transpiração, né? E realmente é estudar para o resto da vida, né? Eu já estou na minha 4ª pós-graduação, comentei contigo nos bastidores aqui, né? Sobre neurociência e comportamento humano.
já tenho as formações, né, em leitura corporal, análise de perfil de comportamento, sou professor de programação neurolinguística. E as pessoas falam, mas por que você está estudando de novo? Eu falei, porque tem algo novo a ser estudado. Então a gente não pode parar nunca, né? E fica a dica para vocês aí de casa, né? Estudem, mas principalmente estudem qual é a melhor forma que eu posso ativar ali o cérebro da pessoa para que esta pessoa possa realmente fazer o extraordinário, né? Exatamente, muito bom. E, Gustavo, como que você acha que a inteligência emocional pode evitar erros em momentos críticos de decisão, cara? Como eu disse, assim, a inteligência emocional por si só, ela não evita erros, tá? O que ela faz com que a pessoa faça é que ela, ao invés do cérebro, porque a gente fala, né? Passa pelo reptiliano, passa pelo límbico e vai para o racional. Se a emoção toma conta, a informação não chega até a razão. Então, você toma decisões emocionais. Se você está na emoção, você não está na razão, ou seja, você está irracional. Então, a inteligência emocional, ela vem muito, e é um processo que as pessoas falaram, é meio clichê falar de inteligência emocional, mas não é, porque a inteligência emocional vai te dar ferramentas para entender os seus gatilhos emocionais, como agir dentro desses gatilhos emocionais, para que você possa se preparar antes da sua ação, que tem que ser racional, e não da sua reação emocional, né? Por exemplo, eu sou um cara colérico, né, dentro dos temperamentos. Então, no meu passado, eu tomava decisões impulsivas, sempre fui de cuidar de pessoas, por isso que eu faço o que eu faço até hoje. Quando eu conheci a inteligência emocional a fundo, né, que é o autoconhecimento, a gestão do seu, quem é você, né, das suas emoções, depois olhar para o outro e ajudar o outro na gestão da emoção do outro, me fez rever vários conceitos que hoje, às vezes eu não conto até 10, não, às vezes eu conto até 1 milhão, saio da cena, preciso me recompor a nível emocional, porque todos nós, se você tem um gestor que não tem processo emocional, corre dele porque ele é um psicopata. Todos nós, todos, sem exceção, né, a não ser que tenhamos aí uma doença psicológica, Sim. um bloqueio psicológico, tratamos com emoções. Então, a gente precisa blindar essas emoções, né? E o melhor caminho é fazer, primeiro, uma análise dos seus gatilhos emocionais. O que te deixa estressado dentro do seu trabalho? O que te deixa estressado no trânsito? Quais são os seus gatilhos do medo? Quais são os seus gatilhos da preocupação? Né? Como você pode voltar para o teu processo de racionalidade? Esse é o grande segredo do sucesso, né? Tanto que lá no Líder Extreme nós montamos um questionário para a pessoa fazer essa avaliação dos seus gatilhos emocionais, né? E é muito interessante, porque quando você senta com os líderes, você fala, cara, eu nunca pensei nisso, Gustavo. Eu nunca parei para pensar por que me deixa estressado. E, às vezes, a pessoa perde time, às vezes a pessoa perde processo, às vezes a pessoa prejudica a empresa, e por gatilhos, Renato, que são tão simples de serem tratados, cara, mas tão simples. E quando a gente mostra isso para a pessoa, ela fala, nossa, peraí, agora eu preciso entrar nesse negócio, né? E é bacana, porque depois que a pessoa aprende sobre comportamentos, aprende sobre os gatilhos, não para mais, cara. Você foi picado por esse bichinho. Exatamente. Inclusive, eu vou voltar um pouco atrás, porque é interessante, eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir de você. A gente já conversou, né? Somos amigos, temos bastante liberdade, e você me confidencializou que você entrou nessa parte de treinamento porque um dia você foi um cara que era extremamente explosivo, um cara que gerava um nível de medo nas pessoas, assim, extraordinário. Inclusive, você externalizou isso dentro para sua família, né? E foi isso que mostrou para você que você precisava trabalhar isso em você. E aí, o início do trabalho foi que você viu que o seu legado de vida era transformar vidas, né? Cara, conta um pouco disso, sabe por quê? Eu tenho contato com muitas pessoas em obra, tal, você pega um pessoal mais turrão, tal, o cara, eu sou desse jeito, tal, e às vezes a pessoa, isso incomoda, sabe? Sim. Incomoda. Eu falo porque eu também sou bastante, eu vou falar assim, eu sou pavio curto, venho trabalhando isso em mim, e às vezes você percebe, quando você começa a estudar, o duro de tudo isso é que você consegue ver onde você fez as merdas. Porque antes você achava que era só o seu jeito. E aí depois, quando você começa a estudar, você, não é jeito, cara. Puta, aqui eu extrapolei e tal. Cara, eu acho que você contar um pouquinho dessa história, Gustavo, vai ajudar muita gente, cara. Pessoal, vamos lá. Primeiro,
né? Que você vê as marcas de expressão já aqui, né? Parece que eu tô bravo o tempo todo. Essa vozinha fina. Fazendo aí uma analogia, né, do processo, eu era meio que um Capitão Nascimento, né? Pede para sair, e realmente eu era muito estressado. E isso respingava na minha família, porque eu me estressava em casa, me estressava na rua, chegava em casa, me estressava em casa também. E é interessante isso, né? Porque quando a gente entende o processo psicológico, qual que é o lugar que a gente mais põe para fora todas as nossas emoções? Com as pessoas que nós amamos, porque ali não sabemos, mas é o nosso ambiente seguro. Você está perto da tua família, e a gente acredita que família perdoa tudo. Perdoa muita coisa, mas não tudo e nem para sempre, né? Metamodelo de linguagem, né? Exato. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E um belo dia, realmente, eu gerei um nível de estresse dentro da minha casa muito grande. Falei, opa, parou. Chegou no nível que agora eu já estou no limite do meu limite, né? E foi muito bacana que eu tive uma boa conversa com a minha esposa e falei para ela, agora eu acredito que está na hora de eu começar a me conhecer e entender o processo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que separa o vício das virtudes? É que a virtude é tudo que te leva para o alto, né? E quando eu falo para o alto, num nível mais elevado, te leva para o céu, dentro do que você acredita na tua religião. E o vício é tudo que te deixa preso a alguma coisa. E tudo que te deixa preso te leva para baixo. Então você cai um nível. As pessoas outro dia falam, mas eu caio de nível? É que todo o mundo ele é tão dinâmico que o nível sobe o tempo todo. Então não é que você caia, é que você fica no mesmo nível enquanto o mundo está subindo de nível, né? E aí eu fui aprender realmente sobre inteligência emocional, sobre programação neurolinguística, né? Do me entender primeiro. E aí você fez um comentário que é extraordinário, né? Que primeiro você apanha de você mesmo e muito. Pessoas, se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se reestruturar. Né? E isso dói. Fiz PNL, apanhei de mim mesmo, depois fiz coaching, apanhei de mim mesmo, depois fiz leitura corporal, que tem muito do processo de coaching PNL embutido, apanhei de mim mesmo. Fui fazer hipnose terapêutica e clínica, nossa, aí eu apanhei muito de mim mesmo, para hoje poder sim ajudar pessoas de uma outra forma, né? Tanto que as pessoas falam, hoje o Gustavo é paz e amor. Não sou, mas hoje eu administro as minhas emoções. Agora, só um detalhe, né? Quando você falou assim, apanhei de mim mesmo, eu acredito, porque eu vivi algumas coisas, é que primeiro você tem que testar em você, e para você testar em você não é fácil, porque eu fiz um curso recentemente, acho que tem uns 2 meses, e a gente percebe o seguinte, a pessoa às vezes gasta um caminhão de dinheiro, porque você sabe que esses cursos não são baratos. Sim. E você tem que destinar, às vezes, uma semana sua, então você fica em off total, porque você precisa estar ali integrado, né? Imerso. Né? Exatamente. E muitas vezes eu percebi o seguinte, se você não se entregar ao processo, você não aprende. Porque vai doer em você, você vai chorar, você vai ter uma série de emoções, tem hora que você vai ter raiva, tudo, mas você vai ter que se liberar. Porque se você não se libertar, você não aprende, né? É isso que você quis dizer, né? E isso que você comentou, Renato, é tão importante por quê? Porque esses treinamentos, como você me disse, além do investimento financeiro, tem o investimento de tempo, que muitas vezes custa mais caro do que o quanto você investiu em dinheiro. Sim. E tem um investimento emocional também. Por quê? Porque quando você vai num treinamento de alto impacto emocional, você abre a porta. Mas não adianta só abrir a porta. Agora você tem que andar pelo caminho daquela porta que você abriu. Por isso que eu falo que o processo de transformação ele é constante. Né? Ele não é estático. Não, ele é dinâmico sempre. Porque a partir do momento que você foi lá, passou por todos os desafios, pisou no vidro, né? E tudo mais... virou um firewalk, aí você começa a entender que, puxa, até então acreditava que meu mundo parava nessa parede, agora que eu derrubei essa parede eu tenho um horizonte que eu preciso trabalhar. De qualquer forma, não, pelo contrário, agora que você tem a primeira estruturação, você começa a avançar mais estruturado, mas não tem como, né? É lindo de ver. Não, é legal. Não é fácil, mas é extraordinário. E vou falar para vocês, eu trabalho alguns pilares, né, dentro do meu trabalho. Né? Eu sempre falo de Deus em primeiro lugar, porque independente da tua religião, se você não acredita em algo que transcende, você já é uma pessoa limitada. Segundo, família, né? Porque se você não dá o devido valor nem aos seus,
Você vai dar valor no quê na sua vida? E o terceiro pilar são as virtudes, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu sou prudente, que eu sou justo, que eu sou forte e que eu tenho a minha temperança, não tem como não ter bons resultados. É impossível não ter bons resultados, né? Então, esses 3 pilares, eu falo, são os 3 pilares do sucesso. Porque, vamos ser sinceros, tem dia que você está com vontade de trabalhar? Não, mas tem você dia precisa. que... Exatamente. Você fala, não, missão dada é missão cumprida, né? E aí você vai, e se você não faz muitas vezes por você, você faz pelos seus. Né? Eu fui buscar o meu processo de transformação, vou ser sincero para vocês, não por mim, mas pela minha família. Se eu falei, se eu não vou por mim, eu tenho que ir por alguém que me ama e que eu também amo, né? Sim. E aí as coisas se transformam. Então, pense com carinho nesses 3 pilares, né? E aí eu tenho certeza que você não tem como descer, cara, não tem como. Com certeza. Pegando um gancho de tudo isso que envolve é o seguinte, o que você acha? Como a comunicação afeta as relações? Porque nós lá na Metroform estamos muito voltado para a área da construção civil, né? Embora a gente tenha outros stakeholders, vamos dizer assim, a gente está sempre conversando com o fornecedor, que não fornece só para o nosso setor, fornece para N setores. Mas eu percebo cada vez mais que o mundo está carente de comunicação. Porque a gente acredita que tudo que a gente fala, o outro entende. E, na verdade, existem várias formas, né? Se eu falar mais rápido, eu diminuo a comunicação, porque depende de uma concentração melhor do outro em interpretar. Se eu falo mais lento e o cara é mais rápido, às vezes ele pode se irritar por conta. Então, eu sempre até falo com o pessoal de vendas, né? E lá os compradores, que a gente precisa entender como que funciona a outra pessoa para você adaptar a comunicação. Não dá para ser tudo igual, né? E você que é um cara super experiente, trabalha isso dentro das empresas, você sabe que hoje o que mais afeta em qualquer empresa, não é segmento, é qualquer empresa, é a comunicação. E eu queria que você falasse um pouquinho para nós como é que a comunicação afeta essas relações aí. Primeiro a gente precisa entender que comunicação é conexão. Eu não consigo me comunicar com alguém que eu não estou conectado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa para o outro e o outro está prestando atenção em outra coisa, né? E assim, se ele não está olhando para mim, ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Então, primeiro ponto, criar conexão. A gente precisa parar e olhar para o outro e falar assim, vem cá, eu preciso falar com você. Eu acabei de fazer uma formação em comunicação não violenta, né? E o pessoal acha que comunicação não violenta é paz e amor. Não, comunicação não violenta é não gerar estresse pela comunicação que foi mal feita, porque o nível de ruído é alto. Então vamos lá. O que pode gerar ruído? Falar de uma forma desordenada, falar correndo, né? E a pessoa não entendeu. Não entender o que para o outro é importante, porque assim, por que eu vou me comunicar se eu falo, se ele não entendeu o problema é dele? Então a minha comunicação não faz sentido. Se eu falo alguma coisa para alguém, eu preciso que essa pessoa entenda. E aí vai nível de cognição, nível de maturidade, nível de conhecimento e N coisas. Mas tudo bem. Então, aonde que a comunicação se torna importante? Entendendo com quem eu estou falando. Eu e minha esposa, nós damos um curso para noivos, né? E a primeira pergunta que eu faço, você sabe com quem você está falando? E aí um olha para o outro e começa a dar risada. Lógico que eu sei, ela é minha noiva, né? Então vamos lá. O que para a tua noiva é mais importante, né? Ter uma visualização de alguma coisa, conversar sobre aquele assunto, ter uma entrega rápida, ou seja, um resultado, ou que você mostre para ela as coisas de uma forma ordenada, né? Com começo, meio e fim. A hora que você fala isso, o pessoal fala, meu Deus do céu, eu não sei com quem eu estou falando. Aí entra aquelas 5 linguagens do amor, né? Sim. Que uma é palavra de afirmação, a outra são gestos, né? Como fazer alguma coisa e tudo mais. E o processo de comunicação vem muito disso. Com quem eu estou falando? O que eu quero atingir nessa pessoa? O que eu quero que ela faça, né? Eu preciso gerar nessa outra pessoa o entendimento daquilo que eu estou falando de forma clara. Então, prestem atenção nisso, né? Quando você for falar alguma coisa para alguém, primeira coisa, tenha atenção desta pessoa. Isso é o básico. Você já tem filho
adolescente, já está passando da adolescência já? Não, o Renan vai fazer 18 anos vai agora. Fazer 18. Mas os pré-adolescentes são os mais divertidos para treinar o teu processo de comunicação, porque eles querem ouvir você correndo, né? E eu falo, não, volta. Vamos lá, você precisa prestar atenção no que eu estou falando. Uma outra coisa legal numa comunicação, Renato, principalmente para você, gestor, é a paráfrase, ou seja, repita aquilo que a pessoa falou para entender se é aquilo mesmo que ela quis falar. E no teu caso, peça para a pessoa repetir aquele comando que você deu. Né? Outro dia, numa empresa, eu falei para a pessoa, preciso que você faça isso, isso, isso. Não, Gustavão, beleza. Virou as costas, a hora que ela foi sair correndo, eu falei, volta. Não, o que foi? O que é para você fazer? Não, é para eu fazer isso, isso, isso. Eu falei, não é isso, não. É isso, isso, isso. Aí que a pessoa foi entender que ela não me ouviu. Então, nós temos, sim, alguns mecanismos para facilitar esse processo da comunicação. Agora, pessoas, pelo amor de Deus, cuidado com a comunicação que vocês têm. Porque uma ação errada de um gestor leva o funcionário ao erro, que muitas vezes vai custar muito caro para a empresa. Isso se não for irreversível, Exatamente. Que é pior ainda. Né? Você falou de conexão e confiança, né? Como que a PNL pode ajudar nisso aí? Bora lá. Um coaching, né? Porque a gente às vezes pode estudar, mas é interessante você ter uma pessoa ali que pode te auxiliar, né? Como que ela cria essa conexão e confiança? Primeiro a gente tem que entender que existem os metamodelos de linguagem. Né? Então, como funciona a comunicação? Você absorve as informações pelos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, audição e a sinestesia, né? Que é tato, olfato e paladar. Aí essa informação vem, passa pelos filtros do seu cérebro e depois, falando de uma forma simples, você chega a uma conclusão do que precisa ser feito. E o que são esses filtros, né? Tua condição de vida, o teu momento ali, o momento que eu falo, o momento exato, né? Não é momento de vida, não. Ali você está estressado, você está calmo, você está tranquilo, você está agitado, você está preocupado com outras coisas. E aí esta informação vai fazer com que você tenha uma ação. Legal? Como que a PNL ajuda isso? Né? Porque a PNL, ela fala desses metamodelos, a PNL fala de uma comunicação assertiva. Por exemplo, uma das pressuposições, dos pressupostos da PNL é que mapa não é território. O que significa isso? Que o GPS, aquele mapinha que você vê no GPS, não é a rua. É uma simbologia da rua, mas não é a rua. E o teu mapa de mundo é diferente do meu mapa de mundo. Tem uma coisa que chama psicogeografia. Só o local que nós estamos sentados à mesa aqui já dá a você uma visão diferente de mundo da minha visão que estou sentado lá de cá. Então, este processo da PNL na comunicação é legal por quê? Porque ela vai te dar várias informações para você entender a mente do seu interlocutor, para você acessar a comunicação a partir do momento que você entende os canais que essa pessoa recebe a informação, o que para ela é importante, o que ela vai fazer com toda essa informação, como ela reage à informação pelo nível do entendimento que ela teve com relação àquele determinado assunto ou aquele estímulo e tudo mais. Então, o grande segredo da PNL é isso, né? Por exemplo, a PNL tem uma outra pressuposição que fala, né, que por trás de toda ação existe uma intenção positiva. Legal? Quantas vezes um liderado seu, por exemplo, Renato, ele foi lá e teve uma intenção positiva extraordinária, mas a ação dele foi péssima, porque ele não se adentrou aos detalhes, aos riscos e tudo mais. Então, nas empresas, na mentoria, quando a gente fala de comunicação com os gestores, com os líderes para os seus liderados, eu sempre falo, entenda, se existe uma má-fé, você já sabe como que eu cuido de má-fé, né? Sim. Eu não tenho pessoas que não têm boa fé, eu não dou oportunidades. Mas às vezes a pessoa teve uma intenção extraordinária e tudo mais, mas até por falta de conhecimento, a ação não foi boa. E aí, beleza. Então, como gestor, aonde eu falhei? Eu preciso ver isso também, porque às vezes eu instruí aquela pessoa da melhor forma, eu mostrei para aquela pessoa que está aprendendo o melhor caminho. Né? É lógico que eu não estou falando aqui dos incompetentes motivados. Né? O que são os incompetentes motivados? Aquele cara que ele é muito louco e ele fala, eu vou fazer, e sai fazendo e não pede orientação de ninguém. Cuidado com esse aí também. Não segue regra. Não segue regra, mas a comunicação e a PNL ajudam muito nisso. Né? Tanto que, para você, gestor, tenha acesso a essa ferramenta, vai buscar sobre PNL, tem muita instrução extraordinária hoje de graça na internet. É lógico, você vai se tornar um expert em PNL? Não. Mas você já começa a ter uma visão estruturada sobre o que é a comunicação num nível extraordinário. Né? Legal. Pegando um gancho
O que acontece? Eu vou falar um pouco de mim. Eu sou um cara tímido. Eu trabalhei isso em mim. Tanto é que é fácil interpretar. Às vezes eu vou para um ambiente novo, que eu não conheço as pessoas, e eu tendo a... Hoje eu já melhorei bastante, eu tendo a ficar um pouco mais introspectivo. Eu preciso entender o lugar, ganhar segurança, e aí eu consigo vencer ela. Né? Mas isso foi algo que eu fui trabalhando. E às vezes quando eu falo para as pessoas que eu sou tímido, as pessoas dão risada, porque eu falo, porra, não é possível ser tímido. Ah, não, então eu não sei o que é timidez. Mas eu sei que isso prejudica muitas pessoas. Eu já conheci muita pessoa tímida e a timidez acaba gerando uma insegurança. E às vezes a pessoa é um baita profissional, mas a timidez atrapalha na comunicação, atrapalha em ela poder se vender como profissional e vender uma ideia. Né? O que você daria de conselho para essa questão da timidez, que é normal? Às vezes uma pessoa... eu já conheci apresentadores que você vê na TV, o cara mó comunicativo, e o cara me confidenciou que o cara era tímido. E aí você fala, poxa... E depois que eu fui estudar, que eu entendi que realmente... Eu acho que eu ouvi até o Danilo Gentili falando nesses tempos que às vezes ele fazia alguma coisa, ele interpretava uma pessoa. Tipo assim, não é que ele está sendo falso, mas ele se via como uma outra pessoa para poder incorporar aquilo, né? Como que você vê isso? O que você daria de dica para uma pessoa que às vezes é um baita profissional, mas que a timidez e a insegurança está atrapalhando ele? Na área de vendas, isso eu já treinei vários vendedores e eu vejo que às vezes a pessoa não dá certo por conta disso, mesmo você trabalhando ela, né? Como que você vê isso? Primeiro que entra vários processos aí, né? Que podem caber com relação a uma, abre aspas, timidez, fecha aspas. Primeiro, a pessoa pode ser introvertida, né? Que é diferente de introspectiva, ou seja, ela é mais observadora. Como você bem disse, né? Eu chegava nos ambientes, analisava para criar a minha segurança, com quem eu estou falando, o que essas pessoas falam. Muitas vezes, Renato, isso vem da nossa própria história. Eu sei que você vem aí de uma família que não era uma família que tinha condições financeiras para te colocar num ambiente estruturado desde criança. Eu também, da mesma forma, né? Eu falo que eu comecei a trabalhar com 13 anos dentro de restaurante, as pessoas não acreditam. Então, até que eu começasse a entender, primeiro, o meu potencial, alinhar o meu conhecimento aos das pessoas, para que eu me sentisse seguro para entrar em qualquer ambiente, isso era um bloqueador. Né? Então, assim, primeiro, vem o processo da segurança. E aí, a primeira dica que eu dou, você já deu. Que é o quê? Treinar. Você tem que se colocar à disposição dos desafios para que esses desafios possam ser perpassados no dia a dia. Legal. Então, o primeiro segredo é o treinamento. Quantas vezes, quando eu comecei a dar treinamento, por exemplo, eu passava mal, dava dor de barriga, ficava pálido, boca tremia. Mas, Gustavo, você? Sim. Né? Porque antigamente eu pensava, nossa, e se alguém falar uma bobagem, como é que eu saio com elegância desse processo? Hoje eu treino policiais, hoje eu treino empresários. Então, assim, o pessoal fala, e agora, Gustavo, vai ter um evento assim, assim, assado. Nossa, o pessoal é extremamente desafiador. Pessoal, vamos nos divertir, ponto. Então, eu já usei isso até como um gatilho para o meu cérebro. Agora é hora de me divertir, com responsabilidade. Mas entendendo que, primeiro, eu não tenho resposta para tudo. E não tenho obrigação de ter. Sim. Segundo, eu vou dar o meu melhor dentro daquilo que eu conheço. Terceiro, muitas coisas não é sobre mim, é sobre o outro. Sujeito da frase. O Renato está estressado. Quem está estressado é o Renato, não sou eu. Eu não posso fazer nada. Eu posso ajudar o Renato, desde que ele queira. Quando você começa a entender esses processos e treinar, tudo fica muito mais fácil. Mesmo o Renato sendo tímido, hoje o Renato entra em qualquer ambiente. Por quê? Porque o Renato não quis ficar só naquele processo. Ele foi buscando conhecimento, foi se arriscando cada vez mais, foi passando as barreiras, né? Quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai para a zona de expansão. Já vencendo as ondas, né? Exatamente. E aí, cada vez a gente quer uma onda mais alta, porque aquela onda gostosinha você já não quer mais, não tem graça, né? Então, não, quero a ondona mesmo. Então, isso é o interessante, né? Você se desafiar. Com segurança, claro. Tenha mentores perto de você. Né? Eu aprendi com pessoas extraordinárias para que eu pudesse chegar até onde eu cheguei. Invista em você. E quando eu falo investir, não é só dinheiro, não.
Eu comecei tarde a minha carreira, se você parar para pensar, até a nível de faculdade e tudo mais. Só que depois que eu comecei, eu coloquei aquilo como meta. Não paro mais, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, o que você fez em 1 ano e meio de pandemia? A maioria tomou cerveja, ficou tirando foto na televisão com live sertaneja, nada contra, cada um escolhe o que quer, mas não reclama do resultado que você teve. Então, assim, desafie-se, vá, mas pega um mentor. E quando a gente fala mentor, é mentor mesmo, né? Não Sim. pega aquele teu amigo maluco e vai seguir conselhos de um doido, não. Pega pessoas que realmente tenham um conhecimento melhor do que o teu, um pouco maior do que o teu, e vá se estruturar nesse sentido, né? E aí você vai perceber que as coisas acontecem. O milagre acontece. É engraçado, né? Eu tava vendo um vídeo do Lázaro do Carmo, né? E ele tava falando isso, né? Que você falou do doido aí. Ele falou assim, olha... ele falou, eu já entendo um profissional, quando eu vou fazer uma entrevista com ele, eu pergunto em quem ele se espelha. Não sei se você viu essa passagem, né? Que o cara falou pra ele, eu me espelho no Elon Musk, né? Aí o cara falou assim, porra, meu, mas você não vai inventar foguete, enfim, porque a atividade do cara não tinha nada a ver com a atividade do Elon Musk, né? Então, a gente também tem que saber se espelhar nas pessoas que realmente vai conseguir contribuir pra gente, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal também, né? E dentro da tua realidade naquele momento. Não que um dia ele não possa querer construir um foguete. Sim. Mas é a realidade dele naquele momento? Não. Então, quem está ali abaixo, que a gente possa ali ser realmente uma conexão direta, um espelho direto, entender que aquela realidade é a minha realidade. E bora lá, né? Aí cheguei aqui no... Agora a gente vai lá, né? As pessoas precisam entender que a gente fala, você tem que construir uma meta para sua vida, né? Isso aí não é coisa só de pessoas muito bem estruturadas, não. Você começa desde cedo, né? E agora não adianta você falar assim, eu vou construir um foguete. Você precisa... você pode construir um foguete, mas você tem que criar uma escada que são o desdobramento das metas. O que você precisa fazer até você chegar no foguete? E aí você precisa ir andando esses passos. Não dá para você pular de onde você está para já construir o foguete, né? Então, às vezes as pessoas deixam a vida... Eu falo assim, tem aquela música que fala... deixa a vida me levar, né? E isso é a pior coisa que tem, né? Porque quando você ainda é novo, beleza. Vou fazer de qualquer jeito, deixa a coisa aí. Só que quando você vai pegando uma certa idade, você vai percebendo que o seu relógio está girando ali e que existe um fim. E aí, se você não despertar, daqui a pouco você está num momento que você não consegue mais vamos dizer, colocar a coisa em ordem, entendeu? E olha que interessante isso. Se você for na Inglaterra, por exemplo, os jovens de famílias já mais estruturadas, jovens de 14, 15, 16 anos, eles estão estudando igual louco, porque lá você presta uma faculdade que condiz com aquilo que você quer para o seu futuro. Eu quero trabalhar na NASA. Beleza, então você vai fazer essa faculdade e aí você estuda matérias que compõem esta faculdade para que você possa ir para a NASA, por exemplo, né? Aqui, a maioria dos jovens com 15, 16 anos estão fazendo o quê? E lá na Inglaterra, o cara sabe que se ele não se matar, literalmente, de estudar nesse período, porque dependendo da nota, você vai ou para a faculdade A, ou Universidade A, ou Universidade B, e a Universidade C é aquela que, assim, né? Não tem ninguém para contratar, vamos pegar o cara da Universidade C. O cara da Universidade A, ele já sai empregado nas tops do mercado. Sim. O da B, vamos lá, se ele se destacar na faculdade, beleza. O da C é o cara que vai cumprir tabela. Exato. Aqui não. Aqui os jovens são pouquíssimos que são preparados para esse processo. Por quê? Porque a nossa cultura é totalmente diferente, né? Hoje eu trabalho com muitos jovens numa empresa que eu faço mentoria lá em Campinas e eu vejo... Pessoal, por favor, nada contra também, cada um curte o que quer. Mas eu vejo o pessoal colocando aquelas músicas que não leva ninguém a lugar algum. Não. E outro dia eu expliquei para um dos jovens, né? Eu falei, você sabe que esse tipo de música te deixa estressado? Não, eu curto. Eu falei, então, mas eu não estou falando de você pensando, eu estou falando do teu inconsciente. E aí eu falei, vamos fazer um teste. E por uma semana eu coloquei um outro tipo de música. Primeiro dia ele ficou com raiva, segundo dia ele ficou incomodado, o terceiro dia ele falou, tá tocando. O quarto dia, de forma inconsciente, ele já estava desacelerado. Mas desacelerado no nível de atender o cliente bem. Porque ele colocava uns rap lá de vou matar não sei quem, que o cliente chegava e ele falava, o que você quer, mano? Aí eu falei, pô,
Mas por que o cara tá falando assim? Porque ele tá estressado. Por que ele tá estressado? Eu falei, olha o que tá falando na música, meu amigo. Não adianta. Então, é interessante isso, né? E volto a dizer, né? O quanto você investiu a sua vida inteira para você chegar onde você chegou. E não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo, de vontade, de esforço. Porque, vamos ser sinceros, como a gente já falou, tem dia que você não quer estudar, mas, cara, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Sim. Essa é a diferença. Constância, né? Constância. Constância é a virtude maravilhosa que poucos falam. Gustavão, como é que a gente usa a técnica de PNL para trabalhar a autossabotagem? Isso num contexto de qualquer profissional, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é autossabotagem, né? A sabotagem, na verdade, é uma defesa inconsciente de algo que aconteceu no nosso passado. Um dia aconteceu alguma coisa com você, o teu cérebro, entendendo isso, criou um mecanismo de defesa. Infelizmente, o nosso cérebro ele não sabe o que é bom para você e o que não é. Ele sabe o que te traz prazer e o que ele entende que te traz segurança. Então, a autossabotagem é um processo inconsciente. Então, para eu quebrar a autossabotagem, o que eu preciso fazer primeiro? Entender o gatilho dessa autossabotagem. Legal? Eu tenho medo de tal coisa, ou eu não consigo, eu não posso, não mereço e não consigo. Então, você não vai para lugar nenhum. Né? Primeiro, você precisa acreditar que você pode, que você merece, que você consegue. Tem empresários que eu já trabalhei, Renatão, que é o que acontece. A pessoa, num dado momento da vida, o pai falou, pô, você é um burro, você não vai conseguir gerir essa empresa nunca. E ele cresceu entendendo que ele era um burro. Aí, quando eu sentei com esse profissional, eu falei, cara, mas vamos lá, de lá para cá, do dia que aconteceu, primeiro nós fizemos toda uma investigação para que ele pudesse lembrar deste evento, que ele nem lembrava. Mas aqui está guardado. Sim. Quando ele chegou neste evento, nós falamos, tudo bem, como você era na época? E aí nós fizemos uma lista de tudo que ele tinha de conhecimento, de como ele era na época. E como você é hoje? Qual o conhecimento que você tem hoje? Então ele tinha uma lista, só para ficar claro, né, de 10 linhas da época para 150 linhas de quem ele é hoje. Eu falei, então não faz mais sentido você usar esta ferramenta inconsciente. E aí nós começamos a trabalhar o processo de remodelagem dele. Legal. E assim, o cara hoje voa, né? Então, isso é extraordinário. Então, primeira coisa, quando a gente fala de autossabotagem, qualquer profissional, entenda, né, o gatilho dessa autossabotagem, para depois a gente ressignificar esse processo. Aí tem um processinho, né, que é o entender, criar novas soluções, entender quem você era, entender quem você é, criar novas soluções e aí colocar em prática esse novo processo das soluções. É por isso que as pessoas às vezes têm que entender um pouco sobre isso, né? Às vezes quando eu nem converso sobre PNL com todo mundo, porque você sabe que a pessoa precisa ter um pouquinho, né? Tá aberto, senão parece que nós estamos falando maluquice, né? É verdade, tem muita coisa que é muito, né? Mas você falou uma coisa que eu queria até comentar, algo que aconteceu comigo. Meu pai e minha mãe nunca foram... como você já disse, né? Eu venho de uma família extremamente humilde, né? Mas meu pai e minha mãe, eles nunca me falaram, você não pode fazer isso. E eu lembro muito bem que eu falava umas bizarrices quando eu era criança, né? E minha mãe nunca me falou, menino, isso aí não tá errado, não sei o que e tal. Mas eu lembro de uma frase que minha avó falava para mim quando criança, que eu tive que tratar ela depois de adulto, e eu vou explicar, porque eu acho que isso é bom para acho que todo mundo tem que fazer essa autorreflexão, né? Boa. A minha avó tinha mania de falar assim, tira esse dinheiro da boca, menino, o dinheiro é sujo. E aí, rapaz... Vou até me ajeitar na cadeira aqui depois dessa. Isso é um problema. Por quê? Porque até uma determinada idade, eu não sabia por quê. Eu ganhava muito dinheiro e eu não sabia para onde ia. Estourava tudo. Se eu pegasse uma grana na mão, eu tinha um negócio louco que eu precisava fazer alguma coisa. E fiz um monte de merda. Enfim. E aí, trabalhando no processo, vai de lá, vai de cá, né? Eu trabalhei com pessoas interessantes, pessoas que me ajudaram. Um deles foi o Carlos Wizard, né? Trabalhei mais de 3 anos com ele e tal. E assim, conversando com essas pessoas, você vai de um lado e do outro, e aí eu percebi que essa simples frase que ela fazia no intuito de que o dinheiro era sujo, mas não que era sujo, é porque pôr na boca, porque passa na mão de todo mundo e tal. Só que esse processo fez muito mal para mim e deve fazer mal para muitas pessoas. Porque a minha avó,
como muitos aí, deve ter, se não é o avó, é o pai, é a tia, enfim. E eu consegui trabalhar isso em mim e eu percebi que quando eu caí na consciência que esses tipos de frases, quando eu percebi uma, eu já mapeei várias. Quando eu comecei a trabalhar essas frases em mim, aí mudou, o jogo na minha vida mudou literalmente, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu queria que você falasse um pouquinho também, que assim, às vezes a pessoa precisa procurar uma ajuda, né? Sim. É o que você falou, diga com quem andas que eu te direi quem és. Quando a gente fala com pessoas que estão mais evoluídas nesse processo, né? Porque todo mundo acha que ganhar dinheiro só tem relação que, o cara nasceu rico, que ele vai morrer rico, e não é bem assim. Eu já vi gente que saiu de família milionária, que o cara caiu, quebrou, e o cara voltou de novo, mas ele teve que ir lá para o fundo do poço, né? Então, antigamente a gente não tinha muito esse conhecimento, mas hoje o conhecimento diz o seguinte, cara, trabalha isso em você, que vai vir um resultado, né? Eu sei que você já viveu muito disso aí, você já tratou com tantos empresários, você mesmo citou um exemplo aqui. Como que você vê essa relação aí? Primeira coisa, né? Temos que entender assim. Pegando o exemplo da sua avó, né? Ela fez o melhor que ela poderia fazer com os recursos que ela possuía, né? Então, ela aprendeu de alguém que o dinheiro era sujo. E isso foi passando, né? Então, uma coisa que você precisa ter aí, você que está vendo a gente aqui, quebre certas hereditariedades, né? Não é porque os nossos pais fizeram, que os nossos avós fizeram, que você precisa fazer. E hoje nós temos conhecimento à disposição. Volto a dizer, está aqui. Coisa que nós não tínhamos antigamente, os nossos pais não tinham. Hoje eu olho para os meus pais, por exemplo, e graças à referência que eu tenho dos erros que eles cometeram, pelo melhor que eles tentaram me entregar, eu posso ser um pai melhor para minha filha, por exemplo, né? E, sou um pai perfeito? Pelo amor de Deus, não sou. Mas eu sei o que é melhor para minha filha, né? Eu falo sobre apresentar beleza, sobre o dinheiro é importante, porque sim, ele realiza sonhos, né? E N coisas que eu não tive. Eu vou falar, mas para que isso? Isso é bobagem. Peraí, bobagem para quem? Né? Então, o primeiro processo é entender que essa hereditariedade vem do melhor que eles tinham com as ferramentas que eles possuíam. Qual que é o nosso convite aqui? Você criar novas ferramentas, né? Então, vai estudar, vai se aprofundar, vai entender para que você possa fazer diferente. Quando você for buscar os mentores, os cursos e tudo mais, e começou a entender que, não é aquilo que ela falava, não, tem muitas coisas diferentes, você se remodelou e começou a ter o resultado dessa remodelagem. E eu tenho certeza que a sua hereditariedade já vem num outro nível. Porque você falou, isso eu sei que eu não posso falar, para não criar certos bloqueios, pelo contrário, né? E isso é muito importante. Então, mas primeira coisa, você tem que entender. Então, aqui nós estamos falando de várias ferramentas de comunicação, conexão, programação neurolinguística. Então, pega essas dicas e vai procurar um pouco mais sobre esses materiais. Inclusive, eu vou fazer Você sabe que eu gosto de fazer surpresas aqui, sim, se você me permite? Com certeza. Então, ao final, eu vou colocar meu @ lá no Instagram. E aí, a pessoa que quiser um material sobre esses temas, eu vou montar um e-book só para a galera que seguiria aqui o Metro Talk. Caramba, aí, Pode pessoal. ser? Já saímos ganhando aqui, hein? Pode ser? Com certeza. Então, beleza. Então, bora. Já está fechado. Não tem mais desculpa, hein? Você aí de casa, você não tem mais desculpa, hein? Bora lá. O que mais, Renatão? Manda aí. Que dica que você dá aí para quem tem dificuldade em ter foco e lidar com pressão? Porque pressão hoje em dia, a pressão é 360 graus, né? Isso você tem pressão de todos os lugares, né? A gente só às vezes não percebe, mas você tem pressão em casa, no trabalho, nas relações. Mas qual que é a dica que você dá aí para uma pessoa lidar melhor com pressão e conseguir manter foco? Vamos lá. Primeira coisa, nós estamos num mundo que tem muita informação. Como é que você consegue manter foco num mundo que tem muitas informações? Quando você precisa, depois dos 18, né, você vai lá naquela médica, ela te pede um exame de sangue que parece uma lista telefônica, para os mais antigos sabem o que eu estou falando, né? E aí você fala, meu Deus, aí você volta lá e fala, você precisa comer isso, fazer isso e tal, tal, tal. Só que é engraçado que a gente não procura um nutricionista cerebral. E o que acontece?
A gente abre redes sociais e fica vendo um monte de coisa que não vai gerar resultado. Dopamina fácil, dopamina. Tanto que o próprio sistema das redes sociais, ela já fala, né? Opa, ele gosta desse tipo de vídeo, então eu dou um vídeo com uma dopamina maior, um vídeo com uma dopamina menor. A dopamina oscila, vira vício. Igual droga, né? Eu uso a droga, uau, dopamina lá em cima. Passa o efeito, pum, aí eu preciso recompensar, porque meu cérebro precisa dessa dopamina. Então, primeira coisa para manter o foco, faça uma faxina no seu cérebro. É um detox cerebral. Quando você vai precisar emagrecer ou melhorar as coisas, né? Você precisa fazer um detox, não precisa? Então, você, em vez de comer aquela carnona gorda na janta, você toma aquela sopinha detox, uma saladinha e tudo mais. Faça isso com o teu cérebro. Saia das redes sociais de coisas que não trazem resultado. Lógico, a gente está falando de assistir vídeo, bons podcasts. Está aqui, ó, que nós estamos trazendo informação. Isso é bacana. Agora, ficar vendo aqueles videozinhos curtos, nada a ver, sabe? Primeira coisa, tira isso. Segunda coisa, para você aprender a ter foco, vá para um lugar fechado, como essa sala aqui, por exemplo, que você não tem ruído, não tem distração por movimento, e começa a treinar ali. Teu cérebro ele vai tentar fugir, porque é o começo. Lembra, quando você começa o regime, teu corpo pede o quê? Aquele carboidrato, aquele açúcar que você comia em abundância e agora ele não tem mais. E ele quer aquele prazer. Então ele vai, tô passando mal, eu quero aquele açúcar. Eles falam, não vou te dar não, porque depois que passar essa fase, ele vai se acostumar com a nova fase. Então, tire as distrações da sua frente. Tire isso. Acorda mais cedo, faz a meditação, faz uma oração para quem gosta, deixa o teu cérebro descansar. A hora que o teu cérebro está descansado, ele começa a trabalhar hiperfoco. Legal? Aí vai ser o contrário. Aí o mundo vai cair, você não vai prestar atenção porque você entrou em processo de hiperfoco. Por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade de concentração. Tanto que quando eu tenho um estúdio lá na minha casa, quando eu preciso desenvolver os meus trabalhos, os treinamentos e tudo mais, eu coloco um fone de ouvido, mas não coloco música, só para não ter o ruído, fecho a porta, lá pra tem... não chamar atenção, né? E acabou, e tô ali, eu Gustavo no mundo dele. Depois que eu entro no meu mundo, o povo entra, sai, faz barulho, gritaria, não escuto nada, né? Porque eu já entrei no meu hiperfoco. Então a primeira dica, tire todas as distrações. Mas antes de tirar as distrações, tire essa necessidade por dopamina fácil, que é ficar vendo coisas que não vão te gerar nenhum tipo de valor, né? Então, deixa teu cérebro descansar. Qual que é a outra parte, Renatão, que você falou? É o hiperfoco e lidar com pressão, né? Então, como é que a gente lida com pressão? Fazendo um processo de autopreservação, só que da forma certa. Então, quando você tira esse processo de muita informação, o teu cérebro já fica mais ordenado. Essa ordenância psicológica faz com que as coisas estejam organizadas. Por exemplo, se a gente chega aqui, essa sala está uma bagunça, tudo jogado, isso aqui espalhado, um monte de coisa em cima da mesa, antes de começar o nosso processo, a gente tem que fazer o quê? Ordenar. Organizar, né? Organizar. O cérebro é a mesma coisa. Quando o teu cérebro está organizado, as pressões virão de todos os lados. Mas aí você fala, vamos lá, prioridade. O que eu vou tratar primeiro? O que é mais importante ou que eu consigo tirar de uma forma rápida da minha frente para sair aquele acúmulo de processos? A quem eu posso pedir ajuda, né? Mas faça com que o teu cérebro trabalhe de forma ordeira, né? E aí, por isso que voltamos a falar das virtudes. Qual que é a virtude da prudência, né? O processo da virtude da prudência é você escolher as coisas para que você possa trabalhar da melhor forma nas melhores decisões, né? Então, a dica que eu dou é justamente essa. Você só vai conseguir trabalhar a pressão de uma forma mais, abre aspas, tranquila, a partir do momento que você conhecer os teus gatilhos emocionais. Sim. E segundo, a hora que você começar a pôr ordem no teu cérebro, fazendo um detox cerebral. Excelente. Quantas pessoas, você já viu quantas pessoas compram curso online e não fazem? Nossa. Eu vou até fazer outra provocação. Esses dias eu estava numa palestra do dono da Smart Fit, né? Ele vai até ficar bravo comigo, mas ele já falou, então eu vou falar aqui. Ele falou que 30% de todo mundo que investe na Smart Fit é quem realmente assíduo. Tá lá na academia. E que se todo mundo fosse na academia, que ele não ia ter condições de atender todo mundo. E aí, por isso que o valor é baixo, entendeu?
porque a pessoa, às vezes, ela paga porque ela tem no processo na mente dela é o seguinte, se eu tô pagando, eu já tô... eu já tive o primeiro impulso de fazer. Aí, é óbvio, ele falou, a pessoa paga, aí ela vai 1 mês na academia, às vezes 2, e depois isso vai diminuindo, e como a via de pagamento deles é cartão de crédito, vai acabar que fica descontando o cartão. E a pessoa tem que ir lá pra pedir baixa. Aí a pessoa não vai... Cara, a pessoa paga 1 ano de academia e entra nisso que você falou. A mesma coisa, o cara compra um monte de curso, amanhã eu vou fazer, né? Por isso que a pessoa que... para você ter um curso online, isso eu até falei pro meu sobrinho, né? O sobrinho falou assim, quero fazer faculdade, mas eu não quero ir todo dia lá na faculdade. Eu falei, sabe por que você não quer ir todo dia? Porque você não vai fazer. Você não vai aprender. Porque você não vai parar no seu quarto ali, toda hora um celular, um computador e tal, aquilo não vai te dar foco. E hoje a gente sabe que as faculdades é tudo assim, não é... Você não faz a prova igual a gente fazia, né, Gustavo? Que era, você tinha que dissertar a prova. Hoje em dia, assim, é A, B, C, D. Cara, se você tiver um pouquinho de noção, você vai tirar a média da prova, né? Então, só que você não vai aprender. Você vai só conquistar um diploma. E por isso que muitas pessoas hoje meio que desaprova a questão de você estudar o modelo normal, tradicional, porque às vezes você está estudando coisas ali que você não vai usar no seu dia a dia, porque você, né, tem uma série de faseamentos ali durante a vida, né? Às vezes a gente estuda um assunto e a gente vai para outro, né? E o curso online é isso, né? Às vezes a pessoa... eu preciso desse conhecimento, mas se ele não fizer, igual você falou lá, eu também sou assim, tá? Se eu não me trancar num lugar, esquece. E parece que eu tenho um imã. Que é assim, se eu estiver num lugar concentrado, vai entrar 10 pessoas e as 10 pessoas vão mexer comigo ali. Então eu preciso ter esse cantinho aí, eu falo que é a Batcaverna, né? Você entra lá, tranca tudo, os caras já sabem que você tá na Batcaverna, não vai lá porque a gente tá concentrado, né? Põe uma placa, né? Não abra, risco de vida, né? Risco de morte, melhor dizendo. Exatamente. Mas você falou uma coisa interessante. Tem uma coisa no processo psicológico que a partir do momento que eu compro alguma coisa, pro meu inconsciente, eu já sou dono daquilo. Eu já sou detentor daquele conhecimento. E não é verdade, né? Eu comprei o curso online. Se eu não estudar, o conhecimento não é meu. Mas para o cérebro, só o fato de pagar já está à minha disposição. Então, assim, se eu precisar daquilo, eu vou acessar. E aí passa 1 ano, a pessoa perde a assinatura e não fez o curso. Jogou dinheiro fora. Parabéns. E por isso que você falou, né, da virtude da constância, né? De você falar, não, vou colocar isso na minha agenda e vou fazer. E o mais desafiador, que hoje o ensino, não todos, lógico, mas muitos lugares, por exemplo, vamos falar de inteligência emocional. O cara fala, pós-graduação de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Conversar com um tijolo. Alternativa A. Alternativa B, conversar com uma minhoca. Alternativa C, né? Conversar com uma árvore no dia de chuva. E alternativa D, estudar um pouquinho sobre você e sobre o outro. O cara fala, nossa, eu acho que é a D. E aí ele passa, né? E aí não aprendeu nada. Nós, no nosso passado, tenho quase que certeza que você fez a mesma coisa. Nós adorávamos certificado, né? Porque certificado era a comprovação de que você era um cara apto àquilo que você estudou. Exatamente. Hoje, você se preocupa com o certificado? De forma nenhuma. Eu quero o resultado daquele... Aliás, eu fiz vários cursos que eu tenho até que pedir para as pessoas aí, porque eu sou desligado para isso mesmo, porque o que me interessa é o conhecimento, né? Por exemplo, o Eric, eu já estou na 4ª formação com ele lá. Se eu falar para você que eu não sei onde está o certificado das outras formações, você acredita? Porque o certificado para você hoje não tanto faz, é o papelzinho que está o teu nome lá. Exatamente. O que interessa é o conhecimento que você adquiriu ao longo daquele processo, né? Então, aqui fica o X da questão também, né, pessoal? Certificado, para você que está começando, é importante, você vai ter que pôr no teu currículo. Mas, depois de um tempo, você vai entender que o certificado é o de menos. Eu vou até dizer, eu faço muitas entrevistas lá na empresa e eu vou ser bem sincero, é óbvio que a gente tem as competências que eu preciso ali, né? Sim. Eu preciso de um engenheiro mecânico, né? Pelo mundo tradicional, eu tenho que pegar um engenheiro mecânico, o cara vai ter CREA, aquela história toda. Mas, cara, vou ser sincero, eu leio o currículo, formado, igual você falou, formação, mas
tantos MBA, mas não, tá, beleza. Vamos ver o que você sabe. Vamos agora. conversar ali, entender o que o cara sabe. Putz, cara, eu fico assim... E olha que eu deixo o cara bem tranquilo. Só que a gente faz uma série de perguntas que eu sei que se o cara não souber, ele não vai responder. Sim. E aí não adianta ele ter o certificado para mim, porque a hora que ele for pra guerra, né, pro combate direto, não. ele não vai saber usar arma, né? Uma pessoa que nunca teve no exército, você dá um rifle na mão dele lá, qualquer outra arma, se ele não souber engatilhar ela, não vai conseguir dar o tiro. Você Ou concorda? se mata, ou mata o coleguinha, que é pior ainda. Exatamente. Então, não adianta você ter a ferramenta se você não souber usar, né? Então, isso é a premissa, vamos dizer assim, né? Boa. Mas é óbvio, pô, tem que ter formação, tem que estudar. É bom, quando você vê o cara com várias formações, em tese parece que aquele cara está interessado em ser multidisciplinar, entender sobre vários assuntos. Mas aí depende, aí você tem que juntar toda essa formação e ver se o cara também consegue transformar isso em ação, né? Porque tem muita gente que tem obesidade psicológica, né? Por quê? Porque o cara muito inseguro também, ele também estuda demais. Ai, agora eu preciso aprender isso, agora eu preciso aprender isso, agora eu preciso aprender isso. Ele só aprende. E a aprendizagem é igual a respiração, né? Entrou, tem que sair, senão você não desenvolve nunca, né? E aquilo que a gente fala, né, Renato? Hard skill, soft skill. Hard skill, toda a parte técnica. O cara tem que ter, ainda mais no trabalho de vocês, por exemplo, no processo de vocês. Tem que ter. Tá, mas e as comportamentais? O que ele faz com tudo isso que ele sabe, conectando-se com outras pessoas? Claro. E aí vem um segredo de sucesso. Sim, com certeza. E Gustavo, o que você acha? Qual que é o primeiro passo para alguém sair do piloto automático e entrar numa performance mesmo intencional? Primeiro é entender quais são os seus hábitos atômicos, né? Como que é o seu dia? O que você faz? Qual que é o seu modus operandi? Qual que é a tua zona de conforto? Eu falo, ninguém vai pro extraordinário dormindo na zona de conforto. É humanamente impossível. Então, primeira coisa, entenda seus hábitos. Quais são os seus hábitos? Dentro dos seus hábitos, quais são os pequenos passos diários que você pode dar para aquilo que vai ser a sua zona de aprendizagem, né? Tanto que a gente fala do modelo de aprendizagem, né? Incompetente consciente. É aquele cara que não sabe que ele precisa daquilo. Depois, o incompetente consciente. Igual dirigir. Quando a gente é criança, fala, vou dirigir para quê? Meu pai dirige, minha mãe dirige, não sei o quê. E depois, o incompetente consciente. Puxa, eu preciso dirigir, mas eu não sei dirigir. Então, vou me inscrever numa autoescola. Depois, o competente consciente, que é aquele cara que ele falou, opa, deixa eu olhar aqui para mudar a marcha, né? Se o cara não tem um carro automático, deixa eu mudar aqui, agora eu aperto a embreagem. Onde eu aperto? É um malabarismo. E depois o competente inconsciente, que é o cara que ele faz sem precisar pensar. Só que agora, na nova geração, não adianta o cara ser um competente inconsciente, porque daí ele entra no poder do hábito de novo. Ele começa a fazer de uma forma automática para todo mundo a mesma coisa. Ele vai ser um medíocre bacana. Agora a gente precisa ser o competente com consciência da melhoria, com consciência da transformação. Eu sei o que eu sei, mas eu preciso buscar aquilo que eu nem imagino que ainda exista, né? Você falou do Wizard, né? Eu dei aula no MBA do Wizard com o Carlos Bellino, com o Ricardo Bellino, perdão, na Wizard Bell lá. Sim. E eu falei uma frase que o Wizard depois me chamou depois da aula e falou, cara, me explica esse negócio. Que eu falei, se eu não sei o que eu ainda não sei, eu não evoluo. E aí que vem a provocação para vocês que estão de casa. O que você ainda não sabe, que deveria saber, para tornar a sua vida e a vida de quem está perto de você melhor? Não mais fácil, mas melhor, né? Então, o processo da evolução é justamente isso. Quais são os meus hábitos? O que eu posso inserir nesses hábitos? O que eu posso fazer de diferente em doses? Porque se você joga muita coisa de uma vez, o teu cérebro vai te blindar e você vai voltar para os seus hábitos, para que dia após dia você possa ser 1% melhor, né? Parece clichê, mas é verdade. 1% todo dia, se a gente colocar juros e tudo mais, ao final de um ano, você está, no mínimo, 4 vezes melhor do que quando você começou um ano. Pô, um ano é muita coisa, né, Renato? Sim, é bastante. E você falou do Carlos Wizard, eu tenho uma passagem, vou contar aqui. Uma hora ele assistir isso aqui, talvez ele se lembre, né? Mas eu aprendi muito com ele, e uma das coisas que eu aprendi nos duras penas, eu lembro que uma vez eu era comprador, né? E isso, ele estava incentivando o pessoal a gente estava patrocinando o pessoal que ia para as Olimpíadas.
E aí, Olimpíadas é uma coisa muito rápida. Então, quando ele fechou o contrato ali, era algo que precisava ser feito toda a parte de marketing rápida, né? E aí, mandaram imprimir, porque ele queria em todos os carros da empresa que aparecesse Olimpíadas, a Wizard e tal. Então, você tinha que colocar no vidro traseiro do carro. Antes se usava muito isso, né? Então ele falou, eu quero na frota isso daí. Ele mandou imprimir e tal, chegou essa arte lá no depósito, e aí vai o perfeccionista, né? Vai eu, o perfeccionista e tal. Aí peguei aquelas artes e tal, peguei os carros, um carro ficava certinho, o outro cortava uma parte, o outro... Eu já estressei com o negócio, né? Na época garoto, tava com 22 anos, 22 anos, 23. E aí, não, pô, isso aqui não dá, tal. E ele só deu a voz de comando para mim o seguinte, eu quero que instale os adesivos nos carros. E aí eu vou lá medir, isso aqui não vai dar certo. Fui lá, já briguei com o cara que tinha... fiz um puta de um rolo. E aí passou-se 2 dias, ele me chamava de Caetano, né? Ele chamou lá na sala dele e falou, Caetano, por que os carros não estão adesivados? Eu falei, então, senhor Carlos, poxa, mandaram fazer os adesivos aqui, veio tudo torto, na Kombi fica menor, no outro carro não sei o que e tal. Ele falou assim, eu perguntei para você se era para ficar perfeito ou eu só pedi para você instalar? Aí aquilo bugou eu, cara. Porque para mim, assim, instalar tem que ficar perfeito. Certo? Teoricamente. Eu falei, não, senhor Carlos, não instalei porque não fica perfeito então. O problema aqui é que eu não preciso da perfeição, eu preciso dos carros rodando com a publicidade da Olimpíadas. Cara, eu saí com uma raiva da sala dele, né? E depois, é óbvio que você vai digerindo isso daí, aí você vai entender, e aquilo me ajudou demais a minha vida inteira, porque eu tirei da frente, às vezes, o perfeccionismo para dar a ação. E eu lembro que e aí ele, agora atrasou, cara, e o carro, a empresa tinha mais de 20 carros. Eu sei que eu dei meia dúzia de ligação, naquela época eu tinha uns amigos que instalavam isso filme, que os caras eram bons e tal. Eu falei, cara, eu quero o carro tudo pronto hoje. Mas, Renato, é 2 horas da tarde e tal. Ô, Gustavo, nós fomos terminar o último carro 2 horas da manhã. Mas no outro dia de manhã, a hora que estacionou os carros na empresa, cara, os carros tava tudo adesivado. E eu falei assim, agora o cara vai me chamar lá e vai falar assim, passou batido, mas por quê? Executei. Entendeu? E dali pra frente eu aprendi muito disso daí e falei para muitas pessoas, enfim, um negócio básico, né? E eu acho que muitas vezes a pessoa vai pro lado do perfeccionismo e ele não consegue entregar porque ele quer tudo tão perfeito e aí no final tem aquela frase, né, que o pessoal brinca agora assim, primeiro você começa e depois você melhora, né? Sim. E como que você vê essa questão do perfeccionismo nas pessoas? Porque eu acho que você trata isso todo dia, né? Porque o perfeccionismo também tá ligado à vaidade. Tem uma, né? Conta um pouquinho disso aí pra nós, Gustavo. Você sabe que eu era perfeccionista. É mesmo? Quando eu montei minha empresa, cara, eu passava noites e noites sem dormir. Porque eu falava assim, não, mas isso não tá bom. Mas isso não tá legal. Mas não sei o quê. Aí um dia abri uma live do Jerônimo Temel, falando o quê? Antes feito do que perfeito. Não é mal feito, mas antes feito do que perfeito. Você imagina se na época os adesivos, você falasse, eu tenho uma frota com 20 carros, um diferente do outro, e eu tenho que fazer um adesivo para estar formatado àquele carro, por exemplo. Esquece. E aí você tem um deadline que ele não encaixa no processo. Por quê? Eu tenho que gerar impacto. O Wizard, por exemplo, nas Olimpíadas, né? Eu sou o primeiro a falar para todo mundo que nós estamos bancando o time para as Olimpíadas. Isso é um merchandising fora da curva, né? E aí eu cheguei a essa conclusão, falei, mas eu não montei melhor banner, mas eu não montei melhor isso, mas eu não montei melhor arte, mas eu não sei o quê. Primeiro, tem coisas que não é você que faz, ponto. E minha primeira formação é marketing. Segundo, faz. Depois você melhora. Não estou falando para fazer de qualquer jeito, mas faz. Até porque como eu vou melhorar? A partir do momento que eu fizer ali os acertos e erros, porque erros vão acontecer. Exatamente. Se você pegar, vamos lá, pegar a própria Metroform há anos atrás e hoje, a nível de desenvolvimento de novos produtos,
Cara, hoje vocês estão no nível de desenvolvimento que é um negócio assim, virou a cultura Metroform. Antes, acredito, né, das histórias que eu ouvi, porque, né, quando eu cheguei lá, vocês já estavam num processo extraordinário, mas para lançar um produto deveria ser uma coisa... Por quê? Porque a gente sempre pensa dentro daquele quadradinho e tudo mais. Então, assim, cuidado, pessoas, cuidado, porque se você for esperar a melhor oportunidade, o melhor dia, hoje tá sol, hoje não sei o que, tal, você não vai fazer. Internet. Quantas pessoas estão explodindo na internet porque foram lá e fizeram? Enquanto pessoas extraordinárias que têm um mega do conhecimento, mas são perfeccionistas, ainda não fizeram porque estão esperando o dia perfeito, o momento perfeito, né? E não vai acontecer. O melhor momento é o hoje, é o agora. Esse podcast pode ser o melhor do mundo? Não. Mas eu garanto para você que era o melhor que poderia acontecer no dia de hoje. E, pô, extraordinário. E se tudo isso que nós falamos ajudar na transformação de uma pessoa que está aí, ó, por trás dessa lente ou por trás desse monitor, cara, já atingimos o nosso objetivo. Tá ótimo, excelente. Então, assim, agora, quantas vezes sonhos como esses foram pensados e foram parar no cemitério porque a pessoa não startou? Exatamente. Né? Dizem que o cemitério é o lugar do mundo que mais tem sonhos extraordinários que não foram realizados. Você imagina se hoje nós teríamos toda essa tecnologia se as pessoas não tivessem colocado a mão na massa? Thomas Edison. Sim. O cara criou a lâmpada. E aí, toda vez que perguntavam para ele, primeiro que a ideia original dizem que não era dele, né? Ele foi lá e falou... Eu vi esses dias mesmo, Não, você tentou e não deu certo, daqui que eu vou tentar. E aí, um dia o repórter chegou para ele e falou assim, cara, mas você não cansa de errar? Ele falou, mas eu não errei nenhuma vez. Ele falou, como não? Eu falei, não, eu aprendi que desta forma não dá certo, e vamos melhorar. E tá tudo bem. E se ele tivesse desistido? Talvez estivéssemos no escuro até hoje. Exato. Ou na lamparina até hoje. Ainda bem que não estamos. Né? Exatamente. Bom, estamos partindo já para o final, mas ainda tem, nossa, bastante pergunta aqui. Mas, enfim, um livro ou mentor que transformou sua forma de ver a liderança e a área de vendas, assim. Cara, um mentor de liderança... tem até o livro que eu indiquei para o pessoal da Metroform, né? Que tem, inclusive tem um líder 360 graus, Sim. John Maxwell. Não. Ele é extraordinário, os livros dele são todos extraordinários. Então, assim, tem um acervo do John Maxwell que é fantástico. E vamos falar de um brasileiro que o cara é extraordinário também, Daniel Goleman. O cara é Sim. muito bom, muito bom. Livro... Como Fazer Amigos e Influir Pessoas, Dale Carnegie, né? Pô, brincadeira, esse cara. Hoje, quem não sabe se conectar com pessoas está fora do mundo. Exatamente. Está fora do mundo. Então, assim, como já falamos atrás, não existe inteligência artificial, não existe qualquer outra coisa que substitua um bom entendimento de como conduzir um processo de relacionamento. E, ao contrário do que as pessoas acham, não, é uma coisa que acontece naturalmente. Esqueça, viu? Esqueça, porque há muitos anos estamos sendo conduzidos e não nos atentávamos a isso. Exatamente. Né? Hoje a gente sabe que as pessoas são conduzidas o tempo todo, ponto. Até para criar uma cultura forte dentro da tua empresa, você tem que conduzir as pessoas. Sim. A um bem comum. Lembre-se, conduzir é diferente de induzir, né? Induzir, eu entro na tua mente num nível que você, sem se dar conta, faz o que eu quero. A condução é... juntos, né, de mãos dadas, vamos... Inspira, né? Exatamente. Você inspira pessoas a seguir o caminho, né? Para pelo menos olhar o túnel, né? Sim. Não só a luz, mas o túnel. Mas o túnel, exatamente. E curtir com o processo também, né? Pô, isso é fantástico. Gustavão, e um erro que para você acabou se tornando um grande aprendizado? Cara, eu vou falar uma coisa para você, né? As pessoas acham que o meu maior erro do passado era ser explosivo, né? Colérico. Não. Se eu falar para você o meu maior erro, você não vai acreditar, cara. O meu maior erro do passado era querer ser gente boa com todo mundo. Não vamos estressar com esse cara, vamos lá e tal. E aí eu me tornava um cara permissivo. Ser permissivo não traz resultado, né? Pô, é até ridículo quem me conhece me ouvir falando isso, né? Mas assim, cuidado, né? Não queira ser gente boa com todo mundo, né? Primeiro que tem autoridade suficiente para as pessoas entenderem que o que você está falando faz sentido, ponto. E tenha a tranquilidade de saber que não é todo mundo que vai se conectar com você, e está tudo bem também, né? Eu não quero que todo mundo goste do Gustavo.
Mas eu quero que quem esteja perto do Gustavo entenda que eu estou fazendo o melhor por todas as pessoas que estão próximas a mim. Então, esse foi meu pecado do passado, Renato. Legal. Querer ser o gente boa, sabe? O cara que chegava e, não, se conecta com todo mundo e tal. Pior bobagem. Para um gestor e para o líder, isso é literalmente a morte profissional. Então, tanto é que o Lázaro do Carmo fala exatamente isso. Ele fala que quando ele entra numa empresa que está tudo muito ruim, ele já vai atrás dos bonzinhos. Ele quer entender como é que o cara age dentro da empresa. Porque, de boa, cara, eu também já tive contato com muito líder, né? E a gente vê isso todo dia. É assim, às vezes quando a gente é muito bonzinho, a gente quer trocar, fazer troca de favor. Barganhar, né? Barganhar. E liderança barganhada não dá certo. Sabe por quê? Quando você não tem mais moeda no bolso, o cara não vai fazer, porque você não vai ter nada para trocar com ele, entendeu? Então, líder bonzinho, o cara que quer agradar todo mundo. Eu aprendi até com um cara que eu trabalhei, o Moreira, ele vai ouvir esse vídeo aqui, ele vai ver esse vídeo, ele vai se lembrar. Ele falou, quando eu passei de vendedor para supervisor de venda, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, cara, você está ganhando um telhado de vidro. E o telhado de vidro, a pedra cai e ele quebra e você tem que construir ele todo momento. Então, cara, não fica chateado, não. Porque hoje você vai chamar a atenção da sua equipe. E sabe o que vai acontecer? Na hora do almoço, eles vão sair sozinhos, não vai chamar você. Porque ele precisa falar mal de você, precisa descarregar. Sim. E você não vai poder estar junto com eles. E se você não aprender isso, você vai ter que voltar para trás. E eu vi muita gente de liderança, que eu mesmo tentei impor como líder, tudo, a pessoa voltar para trás, porque a pessoa tinha frustração de esse tipo de frustração. Ele queria ser, a todo momento, ser bem-quisto. E hoje, para mim, por exemplo, e outros liderados que eu tenho, eu vejo que, assim, é só um momento, entendeu? Todo mundo tem um momento de raiva, um momento que fica, desculpa o termo, puto em algum momento, mas depois, se você está fazendo a coisa certa, se você está fazendo a coisa... a pessoa entende que aquilo é um momento de evolução, né? Então... eu acho que isso que você falou é perfeito, né? Sabe o que é legal? Primeiro, né? Os oportunistas adoram um líder bonzinho. Porque para puxar o tapete de um bonzinho é a coisa mais fácil do mundo. Então, cuidado com isso. Segunda coisa. Vou usar o teu termo, vou pedir desculpa para a audiência também. O cara fica puto até ele perceber que ele está tendo resultado. Porque o líder que cobra, direciona, inspira, motiva, orienta... no começo, ele é um cara chato, porque ele vai te cobrar, ele vai te tirar da sua zona de conforto. A hora que o liderado percebe, que fala, pô, esse cara tá me ajudando a aprender, esse cara tá me ajudando a evoluir. Ainda mais quando o cara chega em casa, a família fala, nossa, o que aconteceu com você? Você tá tão diferente. E ele começa a ver o resultado. Ué, faz regime de hoje para amanhã, você emagrece? Não. Faz academia de hoje para amanhã, vou lá, levanto 2 pezinhos, sai bombadão com músculo top. Não, é um processo. A hora que ele começa a entender que o teu processo está transformando a vida dele, amigão, aí o cara... para de almoçar com a galera para almoçar com você. Que opa, peraí, eu vou ficar aqui falando mal do cara? Não, eu vou lá para aprender com ele. Quanto custa o conhecimento, Renato? Exatamente. A gente sabe, mas quanto custa o conhecimento? Não, e quanto custa você estar com gente boa. Pô. Entendeu? Tem N pessoas que eu gostaria de estar próximo, às vezes eu tenho contato, mas não tenho tempo. Né? Então, eu não tenho tempo. O tempo da pessoa é caro. Sim. E a gente tem que entender também. Né? Então, às vezes você conviveu com a pessoa e fala, putz, eu tava do lado dela, por que eu não dei atenção? Só que você não tem maturidade, né? E a gente só descobre isso depois, né? Isso que é impressionante, né? Legal. Fala uma frase para nós que norteia você quando você tá ali num momento difícil. Nos momentos de estresse, trabalhe com virtudes e não com a emoção. Nos momentos de estresse, trabalhe com virtudes e não trabalhe a emoção. Uau. Por que eu falo isso? Porque todas as vezes que eu tomei decisões emocionais, deu errado. Todas as vezes que eu... Olha o negócio buzinando aqui, ó, pessoal. Todas as vezes... tem um livro que chama O Caminho das Virtudes, do padre Francisco Fauzi. Inclusive, ele morreu faz pouco tempo. Esquece que é padre, tá? Esquece. Mas leiam esse livro. Eu falo porque é um livro que ele fala muito das virtudes, né? E volto a dizer, existem as virtudes... que trabalham tanto a fé, a esperança e a caridade, né? Que são as virtudes teologais,
quanto às virtudes cardeais, né? Que é prudência, justiça, fortaleza e temperança. E aí nem estou falando da virtude da magnanimidade, da honestidade, outras várias virtudes, da constância, que é uma virtude extraordinária. Mas todas as vezes que eu me vejo como uma pessoa que está usando a virtude ao meu favor, eu saio do processo de vício. Porque tudo que não é virtude é vício. Por exemplo, a pessoa, quando ela não age de uma boa forma, ela usa do vício da desculpa. Ah, eu sou assim mesmo. Não, se você é uma pessoa virtuosa, você não é assim mesmo. Você vai entender que você pode mudar e transformar a vida das pessoas que estão ao teu redor. Então, no momento de estresse, na boa, guarda, abre a gavetinha, guarda a emoção e agora sim é hora de trabalhar as virtudes. Só que você só vai ser uma pessoa virtuosa a partir do momento que você souber o que são virtudes, quais são as virtudes e como colocá-las em prática. E esse livro é extraordinário. O Caminho das Virtudes, Padre Francisco Fausto. Legal. E se você não tivesse hoje na área de treinamento, de mentoria, o que você acha que você estaria fazendo? Putz, cara, essa é boa, hein? O que você acha que eu seria, Renato? Vamos lá, já que você tocou no assunto. Caramba, cara. Olha, eu sempre vi você como uma pessoa de forte presença, né? Então eu não consigo te ver como não formando pessoas, como não ajudando a pessoa a ter uma liderança. Pô, mas se você não tivesse nessa área de mentoria, cara... É difícil, porque você já trabalhou com isso, mas eu te vejo muito na área de vendas, cara, conduzindo ali um processo de vendas, de uma solução específica. Então eu sou vendedor até hoje, eu tenho que vender minha imagem, eu tenho que vender meus serviços, né? Sim. Mas, cara, sabe o que eu seria? De verdade, com o conhecimento que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje, psicólogo. Eu seria um psicólogo. Eu falo... Terapeuta eu já sou, né? Porque eu sou hipnoterapeuta. Sim. Mas eu seria psicólogo, cara. E eu vou falar uma coisa para você. E psicólogo específico voltado a casais e família. Né? Por quê? Porque, cara, eu acredito que dá pra gente mudar o mundo cuidando das famílias, cara. E com certeza eu acho que eu até vou pra esse caminho, viu, Renatão? Eu já trabalho com encontro de casais há muitos anos. Eu e minha esposa trabalhamos, né? Beijo, te amo. Mas, cara, eu acredito que a gente muda a humanidade a partir do momento que nós entregarmos às famílias, primeiro, o processo de se conhecerem e, segundo, o processo da transformação através das virtudes e do conhecimento, né? Porque hoje eu trabalho, como eu te falei, né, com jovens e vejo os jovens perdidos porque os pais estão perdidos. Porque os avós eram perdidos, né? Perdidos que eu digo, pelo amor de Deus, me entendo, no sentido de não terem conhecimento e ferramentas. Sim. Então, tanto tem o Dr. Jorge, que eu sigo nas redes sociais lá, que ele é psicólogo de família, cara, e é extraordinário e... Vamos lá, eu acho que até um negocinho que mais pra frente vocês vão ver alguma coisa por aí. Opa, vamos prestigiar. Sim, mas seria psicólogo de familiar. Legal, bacana. E... uma mensagem final aí para os profissionais que querem crescer, que ainda se sentem muito preso, ou cara muito técnico, muito introspectivo. O que você pudesse dar um conselho para esse pessoal aí? Saia da sua zona de conforto, ponto. Não tem outro conselho, cara. É olhar para fora da caixa, é olhar para fora do seu mundo, é olhar para o extraordinário que você ainda não vive, né? Então, e quando eu falo não vive, você não vive, tua família não vive, tua hereditariedade não vive, as pessoas ao seu redor não vivem, porque talvez as pessoas ao teu redor precisem de uma referência, né? Então, saiam, pratiquem o TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai viver a vida, cara. A vida passa rápido, a vida ela é extraordinária, como falamos no começo do podcast, né? Vindo para São Paulo, você pega trânsito, pega não sei o quê, tá, mas o trânsito é uma parte pequena do processo do extraordinário que nós estamos vivendo agora. Então, aprendam a olhar com outros olhos, com outras lentes, e você só vai conhecer este novo mundo a partir do momento que você tiver bons mentores, que você se predispor a tirar um tempo do seu dia para estudar o extraordinário. O que é o extraordinário, né? Novas ferramentas, como eu disse, né? Eu me conecto com Deus, me conecto com a minha família, me conecto com as pessoas e me conecto com virtudes, que foi uma coisa que eu não tinha no passado, cara. Eu não tinha referência de virtudes, né? Legal. E hoje eu sei o tamanho que eu tenho e o tanto que eu posso ajudar pessoas. E uma das coisas que me movimentam é isso, né? Você acordar com um propósito. Aquilo que o pessoal fala, né?
faça o que você ama e você não trabalhará um único dia da sua vida. Mentira. Faz o que você ama, você vai trabalhar igual louco, vai ser um insano, mas você vai trabalhar com muito amor, cara. Leveza, e aí, né? Você não tem medida da entrega. Sim, com certeza. Eu falo, para mim, segunda, sábado, domingo, é tudo a mesma coisa, né? O que eu quero é estar perto de pessoas, ajudando essas pessoas na sua evolução. Mas para isso elas precisam do primeiro processo, que é ter a vontade de querer evoluir. Então tem essa vontade e vai buscar, porque eu garanto para você que depois que o bichinho do extraordinário te picar, você não para nunca mais, né, Renato? Com certeza. Então é isso aí. Gustavão, faz um pitch de vendas aí, mostra pro pessoal um pouco do que você faz, fala das suas redes sociais e tal, porque eu tenho certeza que as pessoas ficam muito interessadas no tema, e você, como um cara que é expert, eu acho que você pode ajudar muitas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo agora. Então, beleza, vamos lá. Primeiro eu preciso cumprir uma promessa que eu fiz no meio da conversa aqui. Sim. E aí eu vou perguntar aqui pro pessoal aqui nosso pessoal do marketing, né? Põe nos comentários lá, né? Metrotalk Evolução, pode ser? Pode ser. Se você colocar nos comentários aí, Metrotalk Evolução, o pessoal vai entrar em contato contigo aí para eu te mandar um e-book com todo esse material que nós falamos aqui, beleza, Renatão? Excelente, nossa. Agora, se quiser me seguir nas redes sociais, é Gustavo.Andrade Oficial, tá lá o meu Instagram, né? Que eu coloco várias dicas de liderança, dicas de vendas, de comunicação e todos virtudes, né? Que hoje eu coloco muito mais. Tá no LinkedIn também, né, Gustavo? Tô no LinkedIn. Agora o LinkedIn, cara, eu nem lembro, se acredita, acho que é Gustavo Andrade Oficial também. Mas busca lá que vai aparecer um Photoshop bonitão lá. Depois eu vou fazer um post sobre esse trabalho, esse vídeo aqui. E aí eu vou marcar o Gustavo lá. Quem tiver no LinkedIn, que eu sempre tô ativo lá. Boa. Só entrar no post lá, já vai direto conectar aqui com o professor, né? Maravilha. E aí tem os sites, né? Do vendedorextreme.com.br, que é a parte da nossa empresa que nós trabalhamos no lado psicológico das vendas, né? Então, se você quer ver o mundo psicológico por trás das vendas, entra lá. E o Leader, né, Extreme, que é para a parte de gestão estratégica e liderança também.com.br, que nós trabalhamos os líderes também do lado psicológico, né? Como você atingir as pessoas entendendo como funciona a psicologia por trás da liderança. Então, e lembrando que não só como líder, não só como vendas, na verdade o seu conteúdo, o seu trabalho pode ajudar vários profissionais em outras disciplinas, né? O pessoal de compras aí também, o Gustavo pode ajudar você, né? Porque compras é comunicação, entender melhor aquilo que precisa. Então, faz contato com ele, que ele também é fera nessa área aí, né? É um assunto bacana, né? Cuidado com a sua mente. Estaremos lá para receber vocês aí. E, poxa, Renato, é extraordinário aqui essa parceria. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Gustavão, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Tenho certeza que o tema... Cara, eu ficaria aqui falando 5 horas, tá? Nós vamos ter que marcar uma outra vez aí para você voltar, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido aqui esse vídeo aqui para o pessoal da construção. Maravilha. Pessoal, bora lá. Conecte-se com a Metroform. Eu falo que não é Metroform, eu chamo de Metro Power. Os caras são fora da curva, né? E... tenho certeza que a sua obra entrará num outro nível de segurança, gestão e velocidade, né? Bora lá. Prazer em falar com vocês. Sejam muito bem-vindos aí para quem não entrou, né? Sim. E assistam o vídeo dessa galera, porque eu sou fã e tem cada assunto top das galáxias. E você que não é da construção, entra também, que você vai aprender muito sobre gestão estratégica, liderança, segurança e tudo mais. Bora lá. Gustavão, obrigado, viu? Deus te abençoe, viu?